Você já pensou que um verdadeiro mensageiro de Deus poderia olhar para você no espelho? Somente em circunstâncias extraordinárias, um anjo pode descer à terra para ajudar uma pessoa. A protagonista desta incrível história não acreditava em Deus, embora tenha trabalhado duro durante toda a sua vida. A garota olhou em choque para o anjo que abriu a janela do sistema e anunciou seu renascimento. Ela não percebeu de imediato que seu próprio corpo, ensanguentado e machucado após a morte, estava deitado ao lado. A vida toda, a pobre senhora ouviu que ninguém precisaria dela de qualquer forma, e hoje ela deveria ter um dia completamente ordinário e entediante, parecido com todos os outros. Para agradar a si mesma um pouco, a garota constantemente escapava em seus pensamentos para o mundo da leitura de histórias. Esse mundo às vezes absorvia tanto a heroína que ela até lia no caminho de casa do trabalho. A senhora simpatizava genuinamente com os personagens que eram cruamente acusados, embora fossem maravilhosos. A garota não conseguia se conter, então frequentemente deixava comentários em cada romance que lia. Ela acreditava que era a proprietária dos melhores comentários em qualquer história do deus Aftanes. E assim foi até que a distração mudasse toda a vida da heroína, que esqueceu do semáforo. O enorme caminhão se movia a tal velocidade que a senhora não teria conseguido desviar do impacto mesmo que fosse uma ninja. E assim, a heroína se viu diante de uma escolha: permanecer no mundo dos mortos ou renascer com a ajuda de um anjo. Aconteceu que a senhora tinha lido tantos livros do deus Aftanes que ele decidiu recompensá-la por sua fidelidade em sua escolha. Nossa heroína não poderia imaginar que um dia ler histórias seria tão útil para ela na vida, mas a garota não tinha desejo de renascer em um dos mundos estúpidos de Deus. A senhora sentia subconscientemente que algo estava errado, mas não conseguia explicar esse estado. O pequeno anjo parecia surpreendentemente inofensivo e doce, como se estivesse insinuando com todas as suas forças que ela deveria confiar nele. Ele lembrou que sob cada história de Deus, a jovem sempre deixava seu comentário, e parecia que ela mesma realmente queria entrar em um desses mundos. Assim, o bebê e seu criador decidiram que a heroína se acostumaria rapidamente com sua nova vida. No entanto, a garota ainda não estava impressionada com o fato de ter conquistado o renascimento dessa forma. No entanto, a YC, heroína morta, não tinha para onde ir e se viu forçada a esquecer seu antigo eu. Ela sabia perfeitamente o que fazer se fosse, de repente, renascida como uma escrava comum e pobre. A garota não tinha medo de ser uma personagem secundária que logo seria descartada. Mas antes de concordar, a inteligente senhorita decidiu apresentar suas difíceis exigências ao anjo. A questão toda era que a heroína queria renascer em uma família rica com um pai bonito e irmãos. Estava claro que era difícil para o anjo ouvir tantas exigências de uma simples reencarnação. Como resultado, a própria garota ficou confusa sobre o que realmente queria, pois havia um número infinito de opções. O anjo lembrou educadamente à heroína que era hora de ela se conformar com sua posição precária. Como uma pessoa morta, ele prometeu que seu Deus nunca privaria a garota de suas habilidades, pois seria justo. Tal cena não poderia deixar de fazer o coração da jovem Lady tremer de antecipação por uma nova vida. A heroína estava rezando o tempo todo para que seu destino se tornasse mais fácil. E agora esse momento havia chegado. A garota acreditava que já havia sofrido o suficiente em sua vida passada para não se preocupar com nada. Então aceitou de mau grado renascer, fazendo de conta que era um favor da parte dela. Mas então, um arrepio de horror percorreu a espinha da dama quando o anjo anunciou que o acordo havia sido feito. Imediatamente depois disso, o espaço atrás da heroína começou a se rasgar ao meio, tentando puxá-la para dentro. Somente agora a dama percebeu que Aftonise não era um deus de modo algum, e ela havia concordado com os termos do diabo. A garota começou a implorar para cancelar todas as condições porque não queria se envolver com forças malignas. A senhorita fez o possível para se libertar, mas todos os seus esforços foram absolutamente inúteis. O diabo olhou para a pobre heroína com um rosto pétreo, enquanto finalmente a apanhava em uma armadilha. Não importava quantas maldições e insultos a dama gritasse contra ele. O anjo mentiroso apenas sorriu de forma mais intensa em resposta. Até o fim, a garota tempestuosa fez tentativas de escapar da escuridão que a engolfava, mas o anjo continuou a observar em silêncio a senhorita que finalmente desapareceu deste mundo. E foi assim que a heroína se encontrou no corpo de uma garotinha chamada Lou Atisha Feratoni. Mas não havia nada ao redor do que o descarado pequeno diabo disfarçado de anjo havia prometido à garota. Desde que chegou a este mundo, a dama já havia conseguido lamentar muitas vezes seu triste destino. Ela não entendia por que se encontrava em condições tão cruéis e era forçada a trabalhar todos os dias.
mas o aristocrata com quem a garota vivia não lhe dava um minuto de descanso por causa de sua maldade. Era o Marquês Turenne quem era tio da heroína neste mundo por laços de sangue, mas o homem em si tratava a criança com tanto desprezo que não a considerava uma parente. Todos os dias, com um sorriso maligno no rosto, ele lhe lembrava que seu pai havia abandonado Loatisha e ido muito longe. Mas o que mais entristecia a garota era que ninguém acreditava que ela era a filha do duque. Desde o primeiro momento de sua nova vida, a heroína possuía sua antiga mente, adulta. Ela ficou encantada ao ver as decorações caras ao seu redor, pois essa era exatamente a transformação que ela mais desejava. A garota sonhava com uma família de verdade que a amasse mais do que qualquer coisa no mundo. A menina queria um final feliz para si mesma neste mundo, mesmo que ele tivesse sido construído pelo malvado diabo. Mas tais dias calmos e alegres para a garota não duraram muito, e logo a pequena heroína foi levada para a propriedade da marquesa e sua filha, que tinha a mesma idade. Essa menina, chamada Katia, cresceu como uma criança bonita, mas seu caráter se assemelhava ao de seu pai cruel. Ela fingia ser a menina mais gentil e doce do mundo, apenas para receber elogios dos outros. Na verdade, a pequena adorava quando a atenção de todos os adultos estava focada apenas nela. O doce sorriso da prima nunca poderia enganar a heroína, que conhecia sua essência. Luatia, com o coração afundando, permaneceu imóvel enquanto sua irmã se aproximava. Quando ninguém podia ver seu rosto, Cláudia parou de agir como uma menina carinhosa e doce. E a heroína sabia melhor do que ninguém sobre esse traço desagradável da filha da marquesa. Ela se parecia exatamente com ele. A filha do duque sofria o mais por ter que permanecer nas sombras de seus parentes. A garota comia pouco e trabalhava muito, o que impactava negativamente sua condição física. Ela não conseguia entender como merecia tal atitude terrível em relação a si mesma, mas não importava o quanto a menina chorasse e reclamasse de seu destino. Tudo era inútil. Somente à noite, a heroína cedia completamente às emoções amargas que explodiam da injustiça, e hoje recebeu uma dolorosa punição por não terminar sua limpeza a tempo. Luatia se sentia mal, mas ninguém naquele lugar terrível se importava. A obsessão na forma de Cláudia, devido à temperatura, aconselhou-a a parar de chorar pelo que estava acontecendo. E mesmo assim, a menina não mostrava compaixão pela irmã, que estava enfrentando uma grave enfermidade. A filha do duque não conseguia responder à filha da marquesa, então teve que suportar. As zombarias da falsa Cláudia continuaram até que ela finalmente desapareceu. A marquesa não sentia pena da sobrinha porque não queria ajudá-la no lugar de seu pai abandonado. A heroína sabia que esta trama contradizia as promessas do diabo, mas o que se poderia esperar de um mentiroso? A dama não podia discutir com seu tio porque não tinha nem mesmo magia como o resto da família Feriton. Então, a cada dia, a menina acreditava mais que realmente tinha sido abandonada por sua verdadeira família. Ela atribuía tudo àquele diabo que fingia ser um anjo e prometia muitas coisas, mas em vez de uma família carinhosa e atenciosa, a heroína recebia parentes terríveis e cruéis. Foi por essa razão que a menina não conseguia conter suas lágrimas porque sua vida era tão dura e triste. No entanto, Luatia não estava disposta a desistir e a morrer por causa de uma reencarnação injusta. Alguns dias depois, chegou a hora de celebrar o aniversário de Katia. Brilhando em seu vestido novo, os aristocratas ao redor sussurravam que o marquês amava muito a filha, já que a mimava com tais roupas. A heroína, que não recebia tal atenção, observava tudo isso de lado com amargura. A menina desejava que pelo menos uma pessoa neste mundo a amasse. Mas isso não aconteceu, e sua irmã deliberadamente adicionou dificuldades para sua parente, forçando-a a limpar no meio da celebração. Luatia não se atreveu a discutir com a arrogante dama que estava comemorando seu aniversário hoje, mas até mesmo o servo se virou em silêncio para longe da filha do duque, já que a maldosa marquesa havia ordenado isso. Com todas as suas forças, a senhorita se convenceu de que conseguiria superar quaisquer dificuldades que surgissem em seu caminho, e até mesmo o olhar cáustico e zombeteiro de Katia não conseguia fazer a heroína ceder tão facilmente. Ela continuava se dizendo que ela era importante para a trama, então não havia motivo para estar chateada, mas o coração da menina estava cheio de dor por quão injustas as pessoas eram com ela. Miss se sentiu tão ferida naquele momento pelos rostos felizes ao seu redor que não conseguiu conter as lágrimas. Então, um homem alto e bonito apareceu no horizonte, e todos ao seu redor abriram caminho para ele. Era o mesmo Duque Anthony Farrington, que retornou da guerra para buscar sua filha. A heroína viu seu pai pela primeira vez em sua vida, então não o reconheceu imediatamente como um parente, mas o
os sussurros dos aristocratas ao seu redor contaram à menina quem exatamente aquele homem era. O homem declarou calmamente que havia voltado da guerra mais cedo, mas não reconheceu sua filhinha. A marquesa agarrou-se às suas costas assustada, tentando pensar em uma explicação para o que estava acontecendo. Anthony recebeu o falatório de seu parente com um olhar irritado porque não queria ouvir suas mentiras. A tirania. Estava em pânico porque o duque nem mesmo os avisou com antecedência sobre sua chegada. Enquanto isso, Luatisha não conseguia tirar os olhos do pai, esperando que ele a levasse com ele. Ao ver a menina, Farrington fez uma careta de desagrado, mas parou em frente à criança familiar. A heroína foi tocada até as lágrimas pelo fato de que seu próprio pai a olhava com desprezo. O rosto do duque mostrava as emoções desagradáveis que ele sentia ao ver sua filha, mas a menina ousou pedir ao pai que não a deixasse naquele lugar terrível e cruel. Ela mal conseguiu forçar um sorriso em seu rosto, pois tinha mais medo de que o duque simplesmente fosse embora. O homem ouviu em silêncio enquanto a menina se elogiava, já que sabia fazer muitas coisas. A heroína não conseguiu conter as lágrimas de tristeza porque não queria permanecer sob os cuidados do tio Terene por mais tempo. Ela inclinou a cabeça em respeito ao pai e admitiu sinceramente que queria voltar para casa. Luatisha não entendia de jeito nenhum porque o duque não a levava com ele, embora ele fosse seu pai biológico. Ela observava constantemente como Clátia passava tempo feliz com a marquesa, que a amava até a morte. Portanto, a heroína estava disposta a lutar por sua felicidade, contanto que o duque Farrington não a deixasse na propriedade de outra pessoa. Naquele momento, ela deixou todas as suas emoções saírem e gritou para o homem levar ela para longe dali. Anthony não era conhecido por sua loquacidade, então ele levantou silenciosamente a criança suja que lhe pertencia pela nuca. Ao ver o olhar severo do pai, a dama engasgou de medo, pois não estava preparada para tal tratamento, mas ficou incrivelmente feliz ao ver que o duque se dirigia para a saída, sem soltar sua filha por um momento. Farrington hesitou ao lembrar-se de algo importante a fazer naquele lugar. Literalmente 1 segundo depois, o lindo vestido de Clátia se transformou em trapos terríveis, mas Anthony nem piscou, já que isso era exatamente o que ele estava tentando alcançar com a ajuda de poderes mágicos. A heroína assistiu às ações do pai com apreensão, pois não entendia o que explicava seu comportamento, o que surpreendeu mais a dama. O que a marquesa não gritou foi nada, após o parente que havia insultado sua filha a caminho da propriedade. A heroína adormeceu e abriu os olhos apenas em uma cama macia e quente, sob um cobertor confortável. A menina ficou cautelosa com a ajuda das empregadas que estavam prontas para vesti-la com um lindo traje. Surpreendentemente, a dama rapidamente se acostumou com seu novo ambiente, e suas antigas feridas no corpo conseguiram sarar completamente. Luetitia mesma ficou maravilhada com o quanto ela estava bonita uma vez lavada e vestida. A única coisa que perturbava a menina nessa situação era que ela não tinha visto seu pai desde que chegou à sua nova casa. Então a heroína não tinha certeza do que ele faria a seguir com ela. Inútil em relação às histórias das pessoas ao redor, a dama ouviu que o duque Farrington não buscava de modo algum justiça e proteção. Ao contrário, esse homem parecia bélico e assustador, até mesmo para seus aliados leais. De sua vida passada, a moça se lembrou de que sempre havia diferentes tipos de vilões nas histórias, como o Marquês de Turenne, mas tiranos impiedosos como o Duque Farrington geralmente se revelavam pessoas bondosas e calmas, e a dama que o terrível homem tomou sob seu braço esperava que seu pai fosse o segundo tipo de vilão. Para Luetitia, isso significava que os tão aguardados dias felizes e pacíficos finalmente chegariam à sua vida. Assim, pela primeira vez em muito tempo, a heroína não se preocupou se viveria para ver o amanhã. Portanto, a menina decidiu firmemente para si mesma que trabalharia para retribuir toda a comida e cuidados que recebera. A dama estava ansiosa para ser útil, então começou lavando as janelas. As empregadas tentaram dissuadir sua senhora com várias palavras, mas não foram muito bem-sucedidas. A moça estava erroneamente convencida de que precisava ganhar o direito de ficar naquele lugar. De repente, o duque apareceu ao lado da filha e perguntou com desprezo o que ela andava fazendo. Luetitia não soube o que responder, uma vez que o homem deveria voltar depois. Anthony ficou visivelmente irritado ao ver o pano que a menina teimosamente se recusava a soltar. A heroína manteve sua posição porque acreditava ser certo trabalhar para cobrir suas despesas de moradia na propriedade. Mas o pai silenciosamente pegou sua filha nos braços, o que a levou a uma histeria de medo. A menina se acalmou em confusão apenas quando viu montanhas de comida deliciosa à sua frente. O duque levou a garota à sala de jantar, onde havia encomendado muita comida dos melhores chefes com antecedência, e agora, com um olhar
olhar incrivelmente ameaçador forçou a dama a comer até ficar satisfeita. De medo, a dama tentou comer o máximo possível, embora se sentisse enjoada de comer tanto em um único momento. Mas a menina não se atreveu a parar porque o duque a olhava com desagrado. Naquele momento, pela primeira vez em sua vida, a heroína se viu em uma situação em que se sentia mal devido a um estômago cheio de comida deliciosa, e o formidável pai que a encarava terrivelmente não tornava a situação melhor. Quando Luetitia estava prestes a perder a consciência, foi inesperadamente salva por uma empregada. Quem distraiu o duque? O homem aceitou calmamente o fato de que sua filha não conseguia comer nem mais uma colher. O nome dessa assistente era Annie, e ela havia sido gentil com as crianças de Farrington desde que chegou à propriedade. A heroína ficou encantada quando seu pai deu a ordem a essa serva para se tornar a dama de companhia pessoal da Lady. A própria garota não mudou nada em sua essência, embora tal promoção lhe oferecesse muitas oportunidades. A menina agora percebia que o duque não iria expulsá-la, uma vez que ele estava nomeando criados para o próprio Anthony. Tais perguntas não valiam a pena serem respondidas devido à sua extrema estupidez, mas a senhorita não tinha ideia de que seu pai não tinha planos ruins para ela, pois ele queria ajudar sua filha. Isso imediatamente fez a menina se sentir melhor, pois seu medo principal havia passado, permitindo-lhe viver em paz. Mas a tédio imediatamente se instalou, pois todos os seus pensamentos se tornaram livres após perceber que o duque não a expulsaria. Luísa ainda não havia se acostumado com seu pai, que parecia incinerá-la com seu olhar assustador. Naquele momento, o assistente do duque chegou na hora certa e tirou Farrington de sua contemplação sobre sua filha. Com grande relutância, o homem teve que se levantar da mesa para tratar de seus assuntos. Finalmente, o duque advertiu sua filha a não se atrever a fazer nada estúpido em sua ausência. Embora a jovem estivesse satisfeita com sua habilidade em limpar a propriedade, ela não se atreveu a discutir. Voltou para seu quarto pensando em como tinha sido difícil se comunicar com seu pai. Mas as criadas não deixaram sua senhora por muito tempo, pois queriam esclarecer um ponto. A heroína ouviu em silêncio as palavras de que Anthony realmente não tinha a intenção de expulsá-la. Annie estava mais preocupada com o bem-estar da menininha de quem simpatizava. Portanto, a assistente implorou para que a senhorita não fizesse mais o trabalho das outras servas. Antes de Luísa, tia não havia pensado no fato de que ela parecia nervosa e ansiosa para as pessoas, mas as criadas não se livraram desse pensamento, então prometeram definitivamente ajudar a menina com tudo. Só agora a menininha percebeu que os servos daquela propriedade estavam sinceramente preocupados com ela. A senhora ficou triste por nenhuma das criadas ter expressado sua opinião um pouco antes, mas as assistentes ficaram surpresas quando a senhorita sussurrou que via desprezo em seus olhos. As garotas não se atreviam a falar com a jovem devido à diferença de status, e não por ódio, mas naquele momento, elas foram incrivelmente tocadas pela menina que se comportava modestamente e em silêncio. Assim, Luísa gradualmente floresceu e começou a sorrir para as pessoas que a apoiavam. Pela primeira vez neste mundo, a heroína sentiu que não estava mais sozinha e nada poderia temer. Embora a dama ainda se sentisse desconfortável, sua alma cantava alegremente ao ver novos amigos. Mas, naquela noite, pensamentos tristes sobre sua família novamente assolaram a menina, e ela não conseguiu dormir. A menininha se olhou no espelho, tentando em vão encontrar alguma semelhança com o duque. Ela estava preocupada que sua mãe, a quem nunca haviam conhecido, pudesse ter realmente traído seu pai. A evidência direta disso era o fato de Anthony. Tinha cabelo negro e olhos vermelhos, enquanto a heroína, por alguma razão, tinha olhos azul celeste e cabelo rosa. Assim, a senhorita acreditava cada vez mais que seu tio, o marquês, estava certo quando falava sobre a infidelidade de sua mãe. Luatitia pensava, com a respiração suspensa, sobre o que aconteceria quando essa notícia chegasse a Farrington. Portanto, a garotinha tinha que fazer muito para permanecer viva. De qualquer forma, um pensamento astuto amadureceu na mente da menina, que o duque poderia amá-la de todo o coração, e então ele nunca se atreveria a expulsar sua doce e amada filha, mesmo que ela não fosse sua própria filha. Com tais pensamentos e um forte desejo de mudar tudo, a senhorita se aproximou da porta do escritório de seu pai com os olhos brilhando. Ela havia elaborado um plano brilhante que pretendia colocar em prática, mas não era fácil para Luísa manter sua coragem, pois a dama temia morrer neste mundo também. A dama se lembrou das palavras duras de seu pai sobre ela, que significavam que ele não sentia amor pela filha. Mas
Mas mesmo isso não poderia fazer com que a protagonista deste mundo desistisse e simplesmente morresse. Enquanto a garotinha recolhia seus pensamentos, as portas à sua frente de repente e silenciosamente se abriram. Acontece que o próprio Duque queria ver sua filha, embora ela não o tivesse avisado sobre sua chegada. O coração da menina começou a bater traiçoeiramente rápido de excitação, de modo que a senhorita não conseguia se acalmar. O pai estava sentado de forma majestosa na cadeira, como se fosse um imperador no trono deste império. Seu rosto bonito estava tão sombrio quanto da última vez, o que poderia assustar qualquer um. Mas Luatitia já havia entrado no personagem, então sorriu ternamente para o homem que poderia deixá-la viver. Ela correu corajosamente em direção ao Duque e alegremente disse que sentia saudades dele. Essas ações da garotinha causaram um alvoroço entre os aristocratas que estavam presentes na reunião. A heroína olhou ao redor cautelosamente, mas não conseguiu entender o que havia feito de errado. Feriton olhou em silêncio de cima a baixo para sua filha, que lhe apareceu de forma tão inesperada. Acontece que o homem não acreditava tão facilmente em suas palavras gentis, pois se lembrava de seus encontros anteriores. A dama não perdeu a compostura e sorriu ainda mais amplamente para o pai, dizendo que só queria estar com ele. O plano da garotinha era passar o maior tempo possível com o Duque, para que ele se apaixonasse por ela. Ela estendeu as mãos para Anthony e sentiu que tocava algo quente e muito macio ao toque. Abrindo os olhos, a heroína percebeu que havia acidentalmente abraçado o rosto do Duque mais terrível, Luatitia. Ela se despediu mentalmente da vida, pois não acreditava que seria perdoada por este acidente. De repente, diante do rosto da garotinha, uma janela do sistema apareceu parabenizando-a por entrar no jogo. O que mais surpreendia a dama era que ela havia descoberto uma habilidade incrível. De acordo com o relatório, ela não pensava mais que aquele anjo mentiroso realmente cumpriria sua palavra em relação a ela. No fim, o diabo concedeu à menina uma habilidade, mas não era certo que isso lhe traria um bom proveito. Aqui, Feriton perguntou confuso se suas bochechas eram realmente macias. Assim como uma pequena criança, Luatitia congelou no lugar, horrorizada, pois não planejava dizer tais informações em voz alta. Surpreendentemente, o homem não ficou bravo com sua filha, mas a sentou calmamente em seu colo na frente de todos. A heroína não se moveu do lugar enquanto seu pai, por algum motivo desconhecido, cutucava cuidadosamente suas bochechas. Ninguém presente na reunião se atreveu a dizer uma palavra ao Duque, embora ele estivesse distraído da discussão. A moça já começara a esperar que Anthony estivesse tentando se apegar à sua doce aparência dessa forma, mas então Feriton a informou impiedosamente que sua filha parecia um peixe-fugu maligno, o que não era nada atraente. No entanto, mesmo após o fim da reunião, o homem não soltou sua filha, embora ela pudesse andar sozinha. Ele levou a menina para o quarto e pediu às criadas que a lavassem, o que surpreendeu a moça, que achava que não estava fedendo. Luatitia não conseguia se acostumar com a maneira taciturna do Duque, que não lhe explicava nada. A ideia passou pela cabeça da moça de que seu pai a arrastava por causa de suas palavras recentes, mas ela a descartou. Mesmo em sua vida passada, a heroína estava acostumada a contar apenas consigo mesma, então não sonhava com nada a mais. Embora a moça tivesse obedientemente permitido que as criadas cuidassem dela, não relaxou por um segundo. Luatitia estava ansiosa para ficar sozinha e descobrir o sistema. Ela não sabia como convocar uma janela que pudesse ajudá-la a progredir pela história. E como se fosse mágica, uma janela do sistema apareceu diante da menina, o que a deixou incrivelmente feliz. Mas descobriu que, naquele momento, todas as possibilidades da moça eram limitadas por enormes restrições. A pequena tinha dificuldade em ler textos longos, pois seu corpo atual ainda era fisicamente fraco. A heroína não esperava que pudesse convocar qualquer livro que lesse e obter uma habilidade dele. Luatitia nunca havia encontrado uma história que tivesse circunstâncias como as suas antes. A pequena estava verdadeiramente encantada com isso, embora os presentes do demônio permanecessem duvidosos. A moça já começara a sonhar em desbloquear a habilidade com a qual seu pai a amaria infinitamente. E Luetitia sempre estaria em seu melhor, pois poderia usar qualquer poder que precisasse. Para a pequena, isso significava que poderia esquecer a dolorosa rotina diária que a assombrava. De repente, a janela do sistema anunciou impiedosamente sua primeira tarefa neste mundo. E agora a moça tinha que encontrar, de alguma forma milagrosa, um item que lhe permitisse convocar habilidades. Mas a heroína não ficou nem um pouco chateada, pois havia lido tantas histórias que estava confiante em si mesma. A única coisa que intrigava a moça era que geralmente tais itens acabavam sendo coisas raras e caras. Eram relíquias nacionais ou um tesouro extremamente valioso de uma torre mágica. Era precisamente para esse item que a moça imoderadamente estendeu a mão, desejando adquirir tamanha riqueza. A moça tinha certeza de que tal item deveria estar em posse de seu famoso pai.
Então, a menina só precisava descobrir uma maneira de conseguir isso com a permissão do Duque. Mas assim que a garota imaginou o olhar ameaçador de Feriton, seu corpo foi dominado por um leve tremor. Mesmo enquanto ela gradualmente adormecia de fadiga, a heroína não podia deixar de se preocupar com o amanhã. Embora Luísa não estivesse em nenhum perigo naquele momento, ela estava muito acostumada a depender de si mesma. No entanto, na manhã seguinte, a senhora sentiu como se tivesse dormido o suficiente para durar toda a sua vida. Anne acordou educadamente a pequena senhora, que tinha muito trabalho a fazer na propriedade hoje. A dama notou confusa que estava coberta, embora as assistentes não demonstrassem tal preocupação. Mas a senhorita não tinha tempo para pensar em tal momento, porque precisava encantar todos ao seu redor com seu sorriso. As damas de companhia já estavam encantadas com a beleza da pequena que havia chegado sob seus cuidados recentemente. Elas se divertiam imensamente em vestir a garota com belas joias, uma vez que o próprio Duque havia ordenado isso. Inesperadamente, a heroína recusou tristemente o grampo de cabelo porque parecia caro demais. Em resposta, as assistentes começaram a convencer fervorosamente a dama de que ela era digna de coisas ainda mais caras, e a heroína aproveitou isso para descobrir se havia itens tão valiosos na propriedade. Neste momento, ela esperava poder ver pessoalmente as joias que eram guardadas na propriedade. A pequena disse às suas assistentes que nem sequer tinha permissão para olhar as decorações na casa de seu tio. Portanto, a garota não tinha certeza de que seu pai não ficaria indignado com tal ideia. Por algum motivo, após tais palavras tristes, o rosto da pequena dama mudou como se estivesse aterrorizada. Aconteceu que as fiéis garotas não podiam suportar ver o rosto triste e pesaroso de sua pequena senhora. As damas sinceramente desejavam a ela um futuro feliz e fariam de tudo para ajudá-la. Com isso, assim todos os medos finalmente deixaram Luetitia devido a tal apoio forte. As assistentes abraçaram e consolaram a dama, até que ela ficasse completamente mal por causa disso. Mas a senhorita não poderia recusar as damas de companhia, pois pela primeira vez em sua vida, ela se sentia tão bem apoiada. Até mesmo a eternamente calma e reservada Emma não conseguiu esconder seu sorriso naquele momento feliz. Por causa de toda a sentimentalidade, a heroína conseguiu ir às decorações tarde. Demais. Mas não tinha ideia de que não teria nem tempo para vislumbrar os tesouros de Feriton. A pequena estava seriamente determinada a ver um objeto que a ajudasse com suas habilidades, mas o mordomo inesperadamente anunciou que o Duque desejava ver sua filha no café da manhã. Essa circunstância interrompeu todos os planos da heroína, que se preparava para outra coisa. Portanto, a heroína não ficou encantada que Anthony a controlasse como quisesse. A pequena estava tão animada com o encontro, inesperado que nem conseguia comer direito. Ela lançou um olhar para seu pai, que parecia não prestar atenção a ela de forma alguma. O homem apreciava sua comida calmamente, uma vez que nem sempre tinha tempo para isso. Assim que a dama percebeu o olhar do Duque sobre ela, sua boca se estendeu em um grande sorriso. Mas devido à falta de emoção de Anthony, parecia cada vez mais inútil. Ferrant realmente só notou sua filha. Quando ela começou a comer apressadamente, a heroína gostou mais do pudim, que nunca havia experimentado antes. A menina ficou genuinamente chateada quando percebeu que havia comido toda a sobremesa de uma só vez. Mas então Anthony, com uma expressão enigmática, silenciosamente deu à filha a sua parte das guloseimas. A moça olhou de perto para o pai, achando que ele a estava ignorando, mas recusar uma sobremesa tão deliciosa estava além da força da garotinha que amava doces. Assim, ela comeu, tudo em poucos minutos, e agradeceu cuidadosamente ao Duque pelo presente. A moça se sentiu desconfortável, porque não sabia como se comportar na companhia de um pai assim. Anthony não ajudou a filha em nada, mantendo-se tão tranquilo quanto era seu estilo. O olhar intenso do pai de Luaticia a deixou cada vez mais nervosa, o que se tornava notável. De repente, o homem agarrou a menina pela gola com desagrado, como já fizera antes. Ele a sentou em seu colo, fazendo a heroína encolher-se de medo, antecipando algo terrível. Mas Anthony não tinha más intenções. Ele estava apenas cedendo ao desejo da filha de estar mais perto dele. Desde a infância, o Duque sempre foi um homem de poucas palavras, e em sua idade atual, seu comportamento não era melhor. Assim, a jovem ficou completamente perdida quando Feriton começou a trabalhar segurando-a em seu colo. Luaticia demorou um momento para perceber que o homem estava agindo de forma tão estranha apenas porque ela havia pedido. Ela não podia resistir à tentação de olhar cautelosamente para seu rosto bonito. Na mente da heroína, Anthony ainda permanecia uma pessoa terrível que não confiava nela, e a moça aguardava ansiosamente o momento em que pudesse derreter o coração gelado do Duque. Mas para fazer isso, Luaticia primeiro precisava encontrar um atributo que ajudasse a desenvolver
desenvolver seus poderes. A garotinha se mexeu tanto de excitação que o homem notou suas ações. Então, a heroína sorriu alegremente e pediu permissão para ver coisas bonitas. Mas a moça não pensou que a criada contaria sua vontade de visitar o santuário. A moça ainda esperava algum truque cruel do Duque, de quem sabia pouco. Mas Farrington de repente deixou para trás toda aquela pilha de documentos que precisava ser concluída. Em vez disso, o Duque a pegou delicadamente nos braços e silenciosamente a levou em direção ao santuário. Não era a primeira vez que Luísa se perguntava se Anthony era realmente um bom homem. Por alguma razão, o pai atendeu ao desejo da filha quando ela quis ver as joias. Os olhos da heroína brilharam de alegria ao ver a enorme quantidade de belas decorações. Nos braços do pai, a garotinha estava surpreendentemente confortável, olhando para todos os objetos que brilhavam à luz do dia. A moça levou alguns minutos para encontrar exatamente aquilo que poderia ser útil. Havia um livro atrás do vidro de uma das prateleiras, e a janela do sistema chamava a heroína de leitora. Por essa razão, a menina começou a perguntar cuidadosamente ao pai sobre aquele objeto tão incrível. Luatísia ficou alarmada pelo fato de que o livro era um dispositivo de teto, mesmo que não estivesse em uso. O fiel assistente se apressou em tranquilizar a garotinha que o livro não continha essência alguma. O Duque lançou um olhar frio ao servo, mas apenas porque ele mesmo não se atrevia a consolar a filha com palavras afetuosas. Ele explicou que o item estava em exibição apenas porque pertencia ao primeiro Feriton. A dama teve que usar todo o seu charme para implorar a permissão do pai para tocar o livro. Ela fez olhares insistentes e olhou para o Duque com um ar de pena, esperando que ele a obedecesse. Mas Anthony se afastou implacavelmente, pois não tinha intenção de sacrificar um item tão precioso naquele momento. Como se a dama já não tivesse problemas suficientes, uma janela do sistema apareceu diante dela, junto com uma tarefa. Luatícia percebeu que era impossível brincar com um sistema que poderia puni-la com a perda de sua vida. Então colocou um sorriso falso no rosto, mesmo não sentindo nenhuma alegria. O Duque observava a filha de perto, mas não conseguia compreender suas emoções naquele momento, e a menina estava preocupada por poder morrer tão facilmente no início de sua jornada aqui. Luetitia notou com ressentimento que o sistema teve pena, e lhe deu dicas sobre o que fazer. Isso animou um pouco a heroína, que ainda temia se comunicar com o pai. De repente, ela viu que Anthony tinha um pequeno coração rosa desenhado em seu rosto. Mas ninguém a não ser a própria heroína percebeu algo assim, já que era uma dica do sistema. Assim, a dama teve que beijar ternamente o pai na bochecha para conseguir o livro. Isso deixou Luetitia envergonhada, pois ela nunca tinha feito isso com adultos antes. A turbulência interna da filha cada vez mais lembrava Anthony do debulhar de uma rã. A heroína não tinha o direito de se entregar, então tentou se acalmar antes de agir. O homem manteve a mesma expressão calma e até indiferente no rosto, mas a dama começou a influenciá-lo novamente com toda a sua irresistibilidade e beleza. O Duque ouviu em silêncio sua filha, enquanto ela apresentava vários argumentos para obter o livro. Ela até deu ao pai o olhar triste de um homem abandonado apenas para comovê-lo. Como resultado, a garota fez ainda mais corações invisíveis voarem ao redor do homem. Luetitia percebeu que nenhuma outra ação ajudaria a persuadir seu pai irado. Então tocou cuidadosamente a bochecha de Anthony com os lábios, o que o surpreendeu. O rosto do Duque se contorceu em indecisão, pois ele não esperava um movimento tão poderoso. Os assistentes ao redor gritaram horrorizados, pois a dama havia conseguido ultrapassar todos os limites possíveis. Imediatamente depois, ouviu-se o som de vidro quebrando com magia atrás da menininha. Luatícia observou com espanto enquanto seu pai tirava o livro com facilidade e despretensiosidade. Ela não conseguia acreditar que, apenas por causa de um beijo, o temível Duque derretia diante dela. A menininha aguardava ansiosamente o momento em que poderia tomar posse do valioso item, mas Anthony não estava disposto a simplesmente entregar a peça de antiguidade nas mãos de sua filha. Primeiro, ele verificou com mágica para ter certeza de que realmente não havia nada perigoso deixado no livro. Ele advertiu a menina que deveria ter mais cuidado ao manusear um brinquedo tão caro. A heroína adivinhou que, na verdade, seu pai estava preocupado com sua segurança por causa do objeto. No entanto, o assistente lembrou-o, com medo, que essa valiosa relíquia não deveria ser dada a uma criança. Mas, um segundo depois, teve que se calar ao ver o olhar ameaçador do cavalheiro. Farrington próprio aproveitava o tempo que passava com sua pequena e doce filha. Luetitia enchia seu pai de elogios apenas para alcançar seu objetivo, e disso, o homem florescia em sua alma, embora continuasse tão sério por fora. Corações surgiram novamente dentro do Duque com alegria, enquanto ele ansiava por um beijo. A heroína não teve escolha, a não ser satisfazer o desejo de Anthony. A própria menina não conseguia entender por que o Duque gostava tanto de beijar sua
sua filha, mas o método de amolecimento funcionou perfeitamente, à medida que o rosto severo do homem se tornava mais gentil. Finalmente, a dama recebeu o tão aguardado atributo com o qual sua história deveria começar. O sistema a assustou. A menina com sons indicando que ela havia feito tudo corretamente, então a senhorita pôde relaxar apenas quando nada mais dependia dela. O que mais animava Luetitia era a chance de ganhar moedas na loteria virtual, e a dama não esperava receber uma notificação sobre o aumento da admiração entre assistentes e aristocratas. Isso não era o que ela estava almejando, mas acabou que o sistema lhe deu um bom bônus. Permaneceu um mistério para a heroína, porque as pessoas ao seu redor, de repente, começaram a admirá-la. Mas o duque não queria ficar onde estava, então silenciosamente carregou sua filha para os fundos. Mesmo depois de várias horas, Farrington continuou a carregar a menina em seus braços, mas a heroína ardia de desejo de voltar rapidamente para o quarto e estudar o livro que lhe haviam dado. Em vez disso, ela se viu participando de uma reunião entediante de adultos resolvendo problemas. O duque não reagiu de nenhuma forma à informação de que a marquesa havia mentido sobre seus investimentos nos negócios dele, mas Luetitia ficou surpresa ao saber que seu pai havia ordenado que seus assistentes vigiassem seu tio. Ela leu facilmente todas as notícias que o homem segurava em suas mãos. Para si mesmo, Anthony concluiu que Turenne estava apenas atraindo pessoas influentes para investir. O cavalheiro ficou irritado pelo fato de que o marquês usou seu nome para enganar outros aristocratas. No entanto, restava ver como o tio convenceu todos ao seu redor de que estava certo. O famoso Marquês Shrudel disse a muitos que ele mesmo estava envolvido nesse lucrativo negócio financeiro, mas os outros dois homens ricos preferiram permanecer nas sombras para que seus nomes não fossem conhecidos. Esses três homens de negócios nunca haviam se cruzado antes do negócio com Torrene. De repente, a heroína percebeu que seu tio havia falado pessoalmente com cada um dos aristocratas que precisava, mas a menina atraiu o olhar do pai porque acidentalmente disse suas suposições, em voz alta. Ela imediatamente tentou inventar uma desculpa, escondendo-se atrás do fato de que havia ouvido sobre isso na propriedade. A dama mentiu que viu o marquês mostrando a algum aristocrata um pequeno objeto preto após o qual ela apontou seu dedo para um belo mapa que estava sobre a mesa, semelhante ao que havia sido descrito. A senhorita conteve a respiração de emoção ao esperar que tivesse convencido todos ao seu redor. Ela entendia que suas palavras, sem provas, soavam maduras demais para uma criança. A pequena foi ajudada pelo fato de que a marquesa conduzia seus negócios na presença dela, e não tinha medo de mostrar o mapa. Os leais aristocratas do duque imediatamente levantaram um clamor de indignação porque a tirania havia ultrapassado os limites. Mas a heroína estava mais preocupada em não ser acreditada por seu pai em sua história verdadeira. Assim que a dama se virou, encontrou o olhar penetrante de um atento Anthony. Então, a senhorita contou em mais detalhes como trabalhou como criada na propriedade e pôde ouvir tudo. Foi uma revelação para Luísa que seu pai estava, na verdade, enviando dinheiro para sua manutenção. Afinal, todo o tempo em que esteve visitando seu tio, viveu de tal maneira que mal conseguia ganhar o suficiente para comer. No entanto, os assistentes duvidavam das palavras da dama porque os relatos sobre sua vida eram bons. Foi doloroso para a heroína dizer que a marquesa havia mentido, como se seu próprio pai simplesmente a houvesse abandonado. Luísa não sabia o que mais dizer para fazer os aristocratas acreditarem em seu destino difícil, tudo porque a pequena não tinha nenhuma prova além de lágrimas amargas. Ela se lembrou com horror de todos os momentos difíceis que havia enfrentado na cruel propriedade de seu tio, e disso, lágrimas deslizavam cada vez mais rápido pelas bochechas da garota, como se ela tivesse retornado ao seu tio novamente. Mas o duque, com uma palavra, proibiu os aristocratas de continuarem interrogando sua filha. A pequena garota ficou surpresa que, por algum motivo, Farrington acabasse ao seu lado. Ela percebeu como as nuvens escuras da magia do homem passavam atrás dela, causando nenhum mal, mas os assistentes claramente entenderam porque o efeito negativo se direcionava a eles. A magia de Anthony tornava o ambiente mais escuro a cada segundo que passava, o que aterrorizava a heroína. O homem admitiu que lembrava apenas agora do estado em que sua filha estava na propriedade da marquesa. Luetitia percebeu que durante todo esse tempo, seu pai nunca havia pensado em suspeitar dela de mentiras e manipulações. Assim, a dama, em agradecimento, agarrou firmemente a mão do homem para se aproximar dele. Anthony ficou paralisado, de emoção porque pensava que sua filha o odiaria após tudo que havia causado à pequena. Tanta dor com sua ausência que ele temia até tocá-la, mas o desejo de proteger uma garotinha tão pequena e doce sobrepujou todas as preocupações do mestre. O duque acariciou gentilmente a cabeça de Luetitia, querendo acalmá-la um pouco após suas lágrimas. Com tal afeto, a heroína foi dominada por uma forte calma.
calma, e não percebeu como adormeceu. Assim que a dama abriu os olhos e viu que não havia ninguém por perto, imediatamente agarrou o livro, mas o artefato era tão antigo que quase se desfez em suas pequenas mãos. A garota fechou os olhos de excitação, mas decididamente abriu o livro que se supunha ajudar, e imediatamente após isso, uma magia bela e brilhante envolveu todo o corpo da heroína. Quem ativou seus poderes? A senhorita Boldley estendeu a mão para os aglomerados de energia, que não pareciam perigosos para ela naquele momento, e o livro continuou a brilhar e reluzir tão intensamente, transformando-se visivelmente por fora. Como resultado, um tomo completamente novo e bonito com uma capa vermelha apareceu diante da menininha. Luaticia tocou cuidadosamente no atributo, que era radicalmente diferente da versão anterior. Mas agora, a senhorita Boldley precisava explicar ao pai o que havia acontecido com a antiga relíquia. A curiosidade superou as preocupações da heroína, pois qualquer coisa poderia ter acabado no livro. A menininha não ficaria nem um pouco surpresa se contivesse feitiços para invocar o diabo. Havia apenas uma maneira de resolver todas essas dúvidas. Então a senhora abriu o livro. No entanto, as páginas do fólio estavam completamente limpas e vazias, embora brilhassem intensamente. Antes que a heroína tivesse tempo de ficar chateada, a agora familiar janela do sistema surgiu diante dela. A partir de cima, ficou claro que a menininha conseguiu remover quase todos os selos restritivos com a ajuda do atributo. Agora a senhora precisava invocar uma das histórias para colocá-la em prática, mas a heroína ainda não sabia como lidar com os poderes que havia recebido. A experiência dos livros que havia lido dizia à menininha que ela deveria lançar um feitiço. Então Luaticia começou a compor frases que soavam como um apelo, mas o sistema deixou. Claro que a senhora simplesmente precisava pronunciar o título da obra. Isso confundiu a garota, mas ela rapidamente se recuperou e continuou estudando suas habilidades. Para começar, a heroína precisava de um livro que lhe desse a oportunidade de não ter medo da morte, mas a senhora falhou em sua convocação porque não tinha moedas suficientes. Somente agora, a senhorita Boldley lembrou-se de que havia recebido um bilhete de loteria, então ela o usou. Enquanto a roda da fortuna girava sobre a cabeça de Luati, ela rezou por um resultado melhor. Mas o diabo que seduziu a senhora para este mundo só lhe deu 100 moedas virtuais. Isso deixou a heroína tão chateada que ela não estava pronta para agir mais por algum tempo. Luaticia entendeu que tal quantia não seria suficiente para invocar qualquer livro. Sua única esperança era uma mensagem não lida que o sistema havia salvo. Descobriu-se que a menininha havia sido premiada por fazer seu pai feliz. A senhora não podia acreditar em seus olhos ao ler que poderia alugar qualquer livro. Este evento motivou a heroína porque abriu muitas oportunidades para ela. De alegria, ela até rezou para o IMP que havia criado um sistema de recompensas para ela. Mas então se ouviu um barulho de pés no corredor e houve uma batida inesperada na porta. Em pânico, a garota rapidamente correu para esconder o livro, que não poderia mostrar a ninguém. Descobriu-se que as criadas que deveriam cuidar dela haviam decidido visitar a jovem dama. No final, as assistentes não perceberam nada de estranho devido às boas habilidades de atuação da menininha, mas a senhora não esperava ouvir que havia adormecido acidentalmente no colo do Duque Farrington. Essa circunstância assustou a heroína, que não queria provocar a ira de seu rígido pai. Somente agora, Lucretia se lembrava de que havia estado presente em uma reunião de homens importantes. Assim, a senhora finalmente acreditava que seria punida por tal comportamento estúpido. A pequena menina ficava ainda mais assustada pelo fato de que o próprio Duque a levava para a cama tarde da noite, caso a menina pedisse a Anne para se ajudar na próxima vez. No entanto, a assistente acreditava que o Duque não percebia sua própria filha como um fardo. Lucretia não sabia como explicar todos os seus medos e dúvidas ao persistente servo. Afinal, o chefe da família Farrington era conhecido por todos como um mago cruel, severo e poderoso. Mas Anne atribuía todas as qualidades do cavalheiro ao fato de ele não saber expressar suas emoções. A heroína ficou surpresa com o fato de que sua aparição na propriedade tinha mudado imperceptivelmente Anthony. Isso interessava a senhora, que não fazia nada além de tentar desesperadamente sobreviver, e as criadas declararam de uma só vez que a família Farrington tinha sido verdadeiramente excepcional desde os tempos antigos. Ninguém no mundo ousaria chamar essa família de pessoas comuns, e a jovem heroína teve que lidar sozinha com os segredos de seus parentes astutos. Naquela mesma noite, o Marquês de Touraine não conseguiu conter sua raiva e quebrou pratos caros contra as paredes. Ele não conseguia entender por que muitos dos investidores de repente retiraram seu consentimento, mas o homem usou deliberadamente o cheque de manutenção da filha do Duque para enganá-los. Terene sonhava em alcançar a rica fortuna da avarenta família Farrington, mas o Marquês não podia agir abertamente para não incorrer na ira de seu principal patrono. O homem entrou na família somente graças à filha do velho Farrington, que não gostava dele.
ele. Para se salvar, ele estava até disposto a sacrificar a felicidade de sua querida filha. Assim, Terene sugeriu que a menina visitasse sua prima Lucretia, o que não a entusiasmou. Clotilde odiava sinceramente a pequena que a atormentava durante toda a sua estadia com eles. Mas o marquês insistiu que sua filha fosse obedientemente até a propriedade dos Feriton. A senhora de cabelos claros estava certa de que mesmo na casa de seu pai, todos desprezavam Lucretia. Ela não conseguia imaginar outra opção além do ódio universal em relação à sua prima. Assim, a menina deixou seu pai feliz ao concordar em visitar a estúpida Lucretia. Clotilde queria causar uma impressão incrível na pequena que odiava. Ela estava confiante de que a filha do duque não seria capaz de recusar o encontro com sua parente. Mas na realidade, a heroína não queria mais ver o tio maligno e sua filha desagradável. Enquanto teve a oportunidade, a menina aproveitou ao máximo a vida de uma pequena criança, e como seu primeiro trabalho, a senhora se ilustrou segurando a mão de uma criada. Anne ficou encantada com esse desenho, que tocou o coração da trabalhadora assistente. Nunca lhe ocorreu que a pequena senhora simplesmente queria apaziguar sua criada. Luísa não esperava que apenas um desenho pudesse causar tanta agitação entre os serventes. Como resultado, a senhorita encantou as outras donzelas com seus desenhos delas. Sozinhas, as meninas não conseguiam resistir à doçura que a jovem senhora exibia com seus esforços. Estavam até prontos para cometer um crime apenas para conseguir o desenho cobiçado. No final do dia, a heroína estava completamente exausta de acalmar as criadas, mas Luetitia estava satisfeita porque conseguiu obter permissão para entrar na estufa da propriedade. No entanto, a jornada da garotinha não durou muito porque ela acidentalmente caiu aos pés de seu pai. O homem apenas estava cuidando de seus afazeres, mas não pôde ignorar o machucado da filha. Ele não conseguia entender por que a menina havia caído, já que o chão estava nivelado em todos os lugares. Anne tentou explicar ansiosamente ao duque que isso era normal para crianças pequenas, e a heroína aproveitou a situação e pediu para ser pega por seu pai, que estava de pé na sua frente. No final, a distração funcionou perfeitamente, pois Feriton parou de resmungar. Mas por causa disso, o homem percebeu que a menina havia se sujado durante a queda e estava levemente ferida, então ele carregou a dama em silêncio rumo à propriedade. Apesar de seu desejo de ver a estufa pela primeira vez em sua vida, Anthony se deparou com a fragilidade do corpo de uma criança, o que o alarmou. Naquele momento, surgiu em Luetitia a ideia de que poderia ser abandonada devido à fraqueza, mas o duque não tinha intenção de deixar sua filha desatendida. Ele começou a tratar seu machucado, mas a aparência ameaçadora do pai apenas assustou ainda mais a garotinha, que já estava preocupada com a queda. No entanto, o homem aplicou suavemente a pomada nos joelhos da menina sem causar nenhum dano. As criadas estavam encantadas com o que viam, pois o mestre nunca havia feito tais coisas antes. O duque estava tão concentrado em suas próprias ações que não prestou atenção nos outros. Embora Luetitia não quisesse ser um fardo para o pai, não pôde deixar de sorrir com sua preocupação, e o duque não parou até ter certeza de que tudo estava realmente bem com sua filha. Mas os cuidados de Feriton não pararam por aí, pois ele, pessoalmente, levou a bebê até a melhor costureira. Até mesmo os aristocratas que vieram ao encontro com o mestre se entreolharam surpresos, mas Anthony nem pensou em prestar atenção nas pessoas que só desejavam o melhor para ele. Enquanto isso, a melhor costureira do império, chamada Jutra Félia, já estava atarefada se preparando para o encontro. A mulher conquistou seu status com boas roupas e costurando roupas para crianças pequenas. Suas assistentes discutiam sobre a aparência da filha do duque, cujos filhos geralmente se pareciam com ele. Yurta já havia trabalhado com cada um dos 3 filhos de Feriton, o que ela lembrava com medo. Tudo isso porque a família do duque não era conhecida por sua amizade e natureza dócil. Portanto, Thalia estava preocupada que o próximo filho de Anthony lhe causasse muitos problemas. A mulher se preparava para não mostrar abertamente toda a sua decepção com a menina. Embora seu pai não se ofendesse com as emoções da costureira, ela não queria irritá-lo ainda mais com seu comportamento. A heroína sentou-se calmamente em seus braços, tendo aceitado o fato de que um homem a carregava. Ao ver uma garotinha tão fofa, Félia mal conseguia se conter. Ela mesma, evitando desmaiar de alegria, era a primeira vez em sua vida que viu uma criança tão incrivelmente bela. Assim, foi instantaneamente inspirada. A designer dentro da costureira não havia morrido durante todos aqueles anos de trabalho monótono. A madame ficou contente em ver a senhora. Como resultado, a mulher ficou tão fascinada pela menina que não lembrou imediatamente da presença do duque. Ela apressou-se, obedientemente, para tirar as medidas de Luetitia, embora o processo fosse dificultado pelo formidável Feriton. Seria ideal para Yurte
conseguir uma colaboração maior com a filha de um homem rígido. Portanto, a mulher começou a elogiar tanto a menina quanto o silencioso pai. Embora não fosse óbvio na expressão de Anthony, ele estava satisfeito com os elogios da costureira. O homem fez o possível para esconder o fato de que segurava a filha em seus braços por vontade própria. Ele teimosamente fingia que estava criando melhores condições para a menina, apenas por causa de sua despreocupação. Mas os assistentes perceberam rapidamente o que a costureira estava tentando alcançar e tomaram seu lado com elogios. A heroína observava as pessoas ao seu redor com surpresa, pois não entendia o que elas estavam tentando conseguir. Além disso, o rosto de Anthony se tornava mais tenso e assustador a cada palavra, mas nenhum dos assistentes estava disposto a parar o efeito alcançado. Assim, o duque e sua filha encontraram-se sob os holofotes, onde foram elogiados de todos os lados. E isso fez Feriton sorrir por um momento. Embora ele mentisse que estava cansado de tal tolice, Luetitia finalmente percebeu que tipo de circo os aristocratas haviam montado. Então ela timidamente entrou no jogo. Eles encaravam diretamente a menina com olhos brilhantes, exigindo que ela também elogiasse seu pai. Assim, a senhorita se viu encurralada, pois seus assistentes a deixaram sem outra escolha. Foi por isso que a heroína apertou os dedos e declarou que era assim que amava seu pai. Um silêncio opressivo caiu sobre a sala enquanto a menina demonstrava pouco amor para evitar incorrer na ira do duque. Os assistentes tentaram corrigir a situação através do comportamento da menina. Então Luetitia pôs seu plano em ação e explicou que amava seu pai tão pouco no grande esquema das coisas. A dama teve a ideia inteligente de não mostrar a quantidade de seu amor, mas quanto precisava ser subtraído para entender seu tamanho. Essa ideia alegre parecia lançar um raio de sol sobre os assistentes encantados, mas a senhorita não percebeu que o rosto do duque se tornava um pouco mais gentil após sua improvisação. Luetitia nunca pensou que o homem começaria a mentir, dizendo que não ouviu suas palavras apenas para ouvi-las novamente. Não havia nada difícil para a menina em repetir a informação que acabara de criar, mas os aristocratas causaram uma verdadeira confusão, pois estavam impressionados com o amor da filha por seu pai. A heroína percebeu tarde demais que essas pessoas sobreviveram ao lado de Feriton apenas por causa de elogios. Mas quando o mestre ficava satisfeito, ninguém temia a morte no futuro próximo. Anthony segurava sua filha cuidadosamente em seus braços, querendo preservar todos os momentos próximos com ela. Luetitia estava sinceramente feliz que sua posição na família Feriton estava gradualmente se fortalecendo. A dama viu que todos estavam enganados por sua atuação, então ela sorriu de alegria e se agarrou ao pai. O homem ficou envergonhado com o doce rosto da filha, mas não mostrou para manter seu status. No entanto, a garotinha ainda sofria de problemas de autoestima, então acreditava que o duque não a aceitava. Enquanto isso, Yurta conseguiu preparar todos os vestidos, embora por algum motivo seus tamanhos fossem ligeiramente maiores do que as medidas. Mas as crianças tendem a crescer rapidamente, então a costureira não viu problema no fato de que as roupas não eram exatamente iguais. A mulher exibiu uma peça da nova coleção para o duque na esperança de que ele a comprasse. Em resposta, Feriton declarou com confiança que não experimentariam nada, pois já estavam comprando tudo. Félia quase desmaiou com essa notícia, porque era a primeira vez que recebia um pedido tão grande. Em seus pensamentos, a costureira já estava nadando em dinheiro que poderia lhe proporcionar uma vida confortável por muito tempo. Então Yurta mal conseguia conter suas emoções alegres, porque finalmente seus esforços estavam sendo justificados. Neste momento, a heroína continuava a olhar ansiosamente ao redor, pois não esperava tal generosidade de seu pai. Gradualmente, a garotinha começou a pensar que o duque não era uma pessoa má, embora o considerasse não relacionado. No entanto, a heroína recebeu tanto cuidado e atenção do homem que não estava em seu poder recusá-lo. Luetitia não fazia ideia de que Cletia havia quase chegado à propriedade Feriton, mesmo não tendo sido convidada. Este edifício não era a residência principal do duque, mas mesmo assim, era impressionante em seu tamanho e riqueza. A filha da marquesa percebeu quão pobre seu pai era comparado a esse famoso parente. A garota não havia pensado antes na carteira de terente, mas agora se sentia envergonhada por isso. No entanto, a dama se deparou com problemas assim que saiu da luxuosa carruagem da marquesa. O mordomo na entrada da propriedade tinha ordens rigorosas para não permitir que ninguém não convidado visitasse Feriton, mas Cletia não estava nem um pouco confusa, pois acreditava que tinha o direito de visitar seu primo. A garota estava ansiosa para ver com seus próprios olhos a rica decoração do edifício onde o duque morava temporariamente, e o hall principal impressionou a pequena, que gostava de tudo que era caro, com seu tamanho e luxo. Ela ficou em admiração diante do enorme retrato de Anthony, que era uma presença obrigatória na casa.
Clotilde ficou sinceramente impressionada com a beleza e a majestade do homem que não havia notado na última vez. Em sua mente, a garota já havia se despedido de seu pai comum, pois queria se tornar parte da família Feriton. Ela estava confiante de que seu bondoso tio não deixaria sua sobrinha sem lar e a acolheria. Todos ao redor consideravam o Duque um assassino frio e cruel que pisava sobre as cabeças das pessoas, mas a garotinha sabia com certeza que pessoas solitárias precisam muito mais do cuidado e do afeto das crianças. Então, a filha do Marquês decidiu assumir esse papel difícil com o consolo do triste e rico Duque. Tia iria privar Luísa Tisha da oportunidade de viver em um lugar tão rico que não era adequado para ela. Lady Tyranny irrompeu na sala de onde vinham os sons para impressionar a todos com sua aparência, mas descobriu-se que era a pequena filha de Anthony quem estava jantando à mesa, e seu pai não estava com ela naquele momento. No entanto, a aparência da menina não correspondia nem de longe ao que a filha da Marquesa lembrava sobre ela. Ela acreditava que aquela garota tola não poderia ser bonita e que seu lugar era entre os empregados. Contudo, essa imagem, devido à aparência elegante de Luatisha, desmoronou na mente de Cláudia. A heroína havia aprendido os modos tão bem que foi capaz de agir como se nada de incomum tivesse acontecido, mas toda essa situação apenas deixou Cláudia ainda mais irritada, e ela ficou com ciúmes de sua bela prima. Luatia ousadamente apontou para sua parente, que ela tinha a ousadia de vir à propriedade tão repentinamente. A heroína não sentia falta de sua prima, então ficou surpresa quando Luatia lhe contou sobre essa circunstância. Cláudia rapidamente se recompôs e começou a atacar verbalmente a filha do Duque para se defender, e as palavras da loira sobre Luatisha, não sendo dela, a atingiram profundamente. A bebê começou a se acostumar gradualmente com o fato de que fazia parte da família Feriton, devido aos cuidados do Duque, mas a prima destruiu toda essa imagem sedutora com uma frase, que era exatamente o que ela havia tentado alcançar desde o início. Cláudia menosprezou arrogantemente qualquer uma das qualidades de Lucretia porque se considerava muito melhor do que ela, e tal comportamento de sua parente deprimia imensamente a dama, que tinha uma psique frágil. Mas então, em apoio a Lucretia, o sistema notificou-a de uma súbita missão de história. Descobriu-se que a dama teria que lidar com a insolência de sua prima sozinha, já que não queria receber uma multa. Ela foi tomada por uma vingança justa, e Cláudia não tinha dúvidas de que conseguira machucar a garota tola o suficiente. Levou um tempo até que ela percebesse que sua parente não estava prestando atenção às suas palavras. Em vez disso, Luatisha olhava-a com uma expressão alternativa. A heroína aproveitou ao máximo o fato de que era o melhor personagem dessa história, de acordo com a trama. Diante do comportamento insolente de sua prima, Cláudia visivelmente tremia, de excitação e fúria. Cláudia suspeitava que a menina de cabelos claros estava muito ciumenta de seus vestidos e, por isso, a humilhava. Tia era uma manipuladora habilidosa, então não desistiu dessa batalha até o fim, e Luísa Tisha teve que ouvir silenciosamente todos os insultos da arrogante filha da marquesa. A dama de cabelos claros criou as palavras mais vilãs apenas para machucar ainda mais sua prima, mas ela nem percebeu que a escuridão da derrota se espessava ao seu redor a cada palavra que proferia. Luatisha facilmente ignorou as palavras ofensivas de sua parente, já que era mais forte que ela. Foi a primeira vez que Cláudia se deparou com uma resposta tão poderosa. Como de costume, todos estavam com medo de discutir com ela. As duas menininhas estavam gritando umas com as outras, e parecia que esse conflito nunca teria fim. Ao contrário de tia, Luetitia estava satisfeita com sua defesa ao se defender habilidosamente, mas a senhora ainda não conseguia ignorar as palavras de sua prima de que ela não estava relacionada ao Duque. Cláudia não tinha a inteligência para lembrar desse tópico, que não poderia vencer, e a moça decidiu encurralar sua parente contra a parede provando sua pertença aos Feratons. Luísa chamou audaciosamente uma assistente para o quarto, e tia não teve tempo de impedi-la. A dama de cabelos claros se encontrou em uma situação desagradável que a levou à sua desgraça. Mais do que qualquer coisa no mundo, a filha da marquesa temia se tornar objeto de risadas na sociedade aristocrática. Então fez algo que a filha do duque nunca poderia ter esperado de sua prima impertinente. Por causa dos gritos altos de Cláudia, suas fiéis donzelas imediatamente irromperam na sala, apesar da proibição. A heroína observou com surpresa, enquanto tia mentia sobre as duras palavras de sua parente. A filha da marquesa fingia profissionalmente ser uma boa moça que havia sido ofendida, e as assistentes não tinham a menor dúvida de que as palavras de sua senhora continham uma mentira. Assim, agora, era a pequena heroína quem se encontrava em uma situação desvantajosa. Luetitia mal conseguia se conter de tanto tremer, enquanto o medo a dominava subitamente.
subitamente. Quase todos os dias na propriedade de Turania, ela se deparava com tamanha injustiça e crueldade, mas desta vez, tudo era diferente porque as assistentes da propriedade Feriton vieram em auxílio da garota. Elas enfrentaram audaciosamente as donzelas de outro lugar porque acreditavam que a verdade estava do seu lado. Mas a senhora viu que mesmo tal proteção não era suficiente para derrotar sua parente. Clatia havia aprendido há muito tempo a mentir de maneira tão profissional que todos ao seu redor simpatizavam com ela. Assim, a garota retirou um dos vestidos que havia pego para si e disse que era um presente para sua prima. Ela agarrou Lueticia bruscamente pelo braço, forçando-a a fazer as pazes com a briga entre elas. Por parte da heroína, não havia como escapar do forte aperto da menina desagradável e nojenta. O rosto astuto de Clatia naquele momento não expressava nada de bom porque ela estava zombando da dama. A filha da marquesa já conseguia sentir a vitória em seus lábios enquanto pairava sobre a pequena Luetitia. Mas de repente o duque interveio na conversa delas, ficando irritado ao ver Clatia em sua propriedade. A heroína pensou que seu pai retornaria muito mais tarde, então não contava com sua ajuda. Mas aconteceu que o chefe da propriedade chegou bem a tempo de salvar sua filha, e o homem não estava disposto a perdoar a garota que havia roubado os vestidos de Luetitia tão facilmente. Apenas uma hora atrás, o homem estava sentado de forma sombria em uma reunião porque queria estar perto de sua filha. Os aristocratas mal conseguiam suportar aquele olhar furioso do mestre, embora estivessem acostumados com seu caráter. Quando a atmosfera se tornou menos tensa, eles começaram a falar sobre docinhos para crianças. Anthony ouviu atentamente esses diálogos porque queria agradar Luetitia. Feriton estava triste porque, devido à reunião, não podia comprar eclairs para a menina. Até mesmo os aristocratas acreditavam que esses doces populares já tinham sido esgotados. Na mente do homem, Luetitia, ao saber dessa situação, ficou triste e pensativa. Depois disso, a menina declarou que nunca daria um beijo no rosto do pai sem eclairs. Essas fantasias impactaram Anthony profundamente, pois ele apreciava cada ação da garotinha. Os assistentes não tinham ideia de que, com suas palavras descuidadas, haviam despertado uma verdadeira fera, mas logo perceberam a expressão no rosto de Feriton e entenderam que cometeram um erro. Agora, o homem estava preocupado apenas em como comprar eclairs para sua filha e não com a reunião geral. No entanto, os aristocratas estavam aterrorizados e sentiam que o duque estava prestes a infligir severa punição a eles. Os assistentes há muito se lembravam de quão terrível uma pessoa Feriton poderia se tornar de repente, mas um novo membro do conselho não percebeu a atmosfera opressiva ao seu redor. Todos ao redor assistiam horrorizados, enquanto o aristocrata enfrentava corajosamente o duque maligno. O homem foi salvo apenas pelo fato de o servo ter informado inesperadamente seu mestre algo importante. Essa informação era tão urgente que forçou Anthony a deixar a reunião imediatamente. Ele lhes lembrou severamente que sua presença nas discussões não era sempre obrigatória. No passado, Feriton bateu a porta com força para que ninguém tivesse coragem de segui-lo. Da última vez, Anthony fugiu da reunião quando soube que sua filha estava lavando janelas na propriedade. Recentemente, o homem vinha evitando cuidadosamente as discussões, querendo ficar perto de Luetitia. Portanto, quando soube da chegada de Clotilda, não pôde deixar de correr para ajudar a menininha. Feriton mal conseguiu conter sua raiva pela visita inesperada da filha da marquesa. O mordomo viu o estado em que seu mestre estava, então não se atreveu a dizer nada. Ele percebeu que o duque não se importava que a marquesa estava explorando seu nome, mas estava se vingando por sua filha. Assim, Anthony tentava evitar qualquer situação que pudesse chatear Luetitia. Anteriormente, o assistente não tinha percebido que o duque estava ansioso para se comunicar com outras pessoas. Até mesmo com seus filhos, ele mantinha distância e quase não participava de sua educação. Mas com a pequena filha de Feriton, que se parecia com um anjo, tudo era completamente diferente. E o mordomo estava satisfeito com as mudanças que sua filha havia feito na personalidade de Anthony. O homem ainda reagia de forma aguda a qualquer menção do bebê no cotidiano, então o duque até olhava de forma ameaçadora para seu fiel assistente, embora elogiasse a menina. No fundo, Feriton já considerava Luetitia uma criança perfeita e doce, mas por ora ele não podia elogiar sua filha por causa de seu mau caráter. Em vez disso, o duque teimosamente continuava a descartar todas as coisas boas ditas sobre o bebê como tolices. Anthony nunca conseguiu se acostumar com o fato de que crianças
Eles eram criaturas tão frágeis. Ele estava profundamente magoado pelo fato de que a menina podia chorar em absolutamente qualquer situação inadequada. E, acima de tudo, o Duque ficou surpreso com as palavras da senhora que lhe assegurou que sentia sua falta. O mordomo só podia ouvir o cavalheiro em silêncio, já que não podia ajudá-lo de nenhuma maneira. Anthony admitiu que seu corpo reagia de forma estranha toda vez que olhava para sua filha. O homem notou quase desde o começo que se sentia diferente ao redor do bebê. O assistente não esperava que o Duque atribuísse esses sentimentos a uma maldição da Marquesa de Touraine. Era óbvio para ele que o pai amava sua filha, mas ele não conseguia descrever isso em palavras, pois tais sentimentos eram novos para ele. Anthony chamou-os de uma terrível maldição, mas na realidade, o desejo de ver o doce rosto de Lucretia por perto era seguro e saudável. O servo ouviu com interesse as reflexões do mestre enquanto ele descrevia seu amor louco. Anteriormente, Ferriton era falado apenas como o orgulho e o maior ativo do Império, mas a chegada do bebê mudou tanto o Duque que ele quase esqueceu sua missão. Era esse estado que o homem considerava uma terrível doença que não podia ser curada. Mas de fora, estava claro que Anthony estava desfrutando dessa liberdade de pensamento, e o assistente desejava para seu mestre que um dia ele aprenderia o nome de sua doença. Os únicos pensamentos do Duque estavam ocupados com o desejo de agradar sua filha. Então ele se lembrou dos eclairs. O mordomo prometeu que definitivamente iria perguntar sobre a disponibilidade deles, ou encomendá-los no dia seguinte. E essas ações coincidiram com o fato de que o cavalheiro queria comprar eclairs para a menina ele mesmo. Ele não poderia permitir que Luetitia beijasse seu assistente na bochecha em vez dele, e o servo não argumentou com o Duque, embora ele pudesse rapidamente entregar os doces. Deixado sozinho, Ferriton concentrou todo o seu ódio na Marquesa de Touraine. Ele não tinha dúvida de que seu parente não havia enviado sua filha para a propriedade sem motivo. A menina realmente se atirou nos braços de seu tio, que ela nunca havia visto antes. Mas Clátia não esperava que o Duque caminhasse silenciosamente pasto a ela em direção à sua filha. Anteriormente, nenhum adulto se atrevia a ignorar uma dama que se destacava por sua beleza e maneiras. Mas com a aparição de Ferriton, Luetitia em sua vida, ele parecia ter parado de se importar com o resto. Tia não conseguia acreditar que um homem poderia tão calmamente pegar uma dama em seus braços, mesmo que ela não fosse nada para ele. O rosto inocente do ex-servo apenas deixou a filha da marquesa ainda mais irritada, pois ela a odiava, mas não por nada todos gostavam de Kátia, porque seu domínio sobre a manipulação estava em seu melhor. Assim, ela declarou que o Duque simplesmente tinha caído vítima das mentiras da pequena Luetitia. A filha da marquesa montou um verdadeiro espetáculo, fingindo ser uma garotinha branca e fofinha. A heroína não teve tempo de inserir uma única palavra na história insidiosa e sedutora de sua prima, mas conseguiu entender por si mesma que invejava essa corajosa e ousada menininha que cresceu envolta em amor. Platia fez grande uso de sua aparência e habilidade. Para falar delicadamente, portanto, nenhum adulto poderia jamais suspeitar desta garotinha de traição. Enquanto a heroína estava sempre sozinha, faltava-lhe coragem para se defender. Luatiásia sabia que Tia lembrava melhor do que ninguém todas as suas fraquezas, e ela pressionava sobre elas. A senhora não tinha ideia de que, a cada palavra que Tia dizia, Anthony a odiava ainda mais. O homem não tolerava as travessuras da filha da marquesa, que não esperava por isso. Ferriton lembrou-a com raiva que, no dia de sua chegada à propriedade, Clotilde estava vestindo o vestido de sua filha. Somente agora, a heroína percebeu que o Duque nem sequer pensou em insultar sua condição. O homem esperava que sua filha brilhasse e reluzisse, mas a Marquesa de Touraine não permitia isso. Isso fazia a senhora se sentir tão bem por dentro que olhou para seu pai com gratidão. Daquele momento em diante, a heroína não precisava mais suportar ressentimentos e dores de outras pessoas enquanto tivesse um pai como aquele. No entanto, Tia não acreditava que a Marquesa lhe desse vestidos que pertenciam a Luetitia. O Duque não teve tempo para lidar com essa situação antes, mas agora a hora havia chegado. Por isso, ele ouviu com raiva a garota que declarou que seu pai lhe dava vestidos todos os anos. Devido à sua emocionalidade, Tia não aguentou mais e começou a gritar que Luísa era terrível na opinião da filha da marquesa. A senhora de cabelo rosa não merecia nada do que tinha. Como resultado, Clétia esperou que o Duque liberasse sua magia em sua direção, mas mesmo em tal situação, a menina se defendeu até o último momento e repetiu as palavras que aprendera. Ela não conseguia entender por que, desta vez, tudo não seguiu o roteiro habitual por causa da escuridão que se aproximava dela vinda do próprio Duque. O corpo todo da garotinha estava atravessado pelo medo. Cláudia havia ouvido muito sobre como, em sua raiva, Ferriton não poupava nenhuma pessoa no Império. Portanto, quando todos os templates de manipulação se esgotaram, a filha da
marquesa ficou completamente sem saber o que fazer. A vida toda, lhe disseram que ela era digna das melhores riquezas e do amor do mundo. Portanto, ao se deparar com o ódio de um homem tão terrível, a senhora não conseguiu resistir. Os olhos de Anthony falavam por ele e declaravam que a garotinha não deveria esperar misericórdia por causa de sua idade. Mas mesmo nesta situação, a única coisa que preocupava Cláudia era que não era Luetitia quem estava de joelhos. A filha da marquesa não estava preparada para a perda. Então desabou no chão. Mas desta vez, o homem não fez mal à menina, deixando-a voltar para a propriedade em paz. Luatiásia estava tão chocada pelo comportamento do pai que ficou quieta a noite toda. Ficou claro pelos olhos da garotinha que ela ainda estava analisando o que havia acontecido recentemente. Desta vez, assim que a senhora se encontrou na escuridão de seu pai, sentiu um calor agradável por todo o corpo. O duque se certificou de que sua filha não ouvisse parte de sua conversa com a irritante prima. Ao mesmo tempo, a expressão de Anthony não mudava nem um pouco, o que impressionou ainda mais a heroína. Alguns minutos depois, a mando do mestre, os cavaleiros da propriedade Fairton entraram na sala, mas Luísa Tisha não podia imaginar que seu pai os chamaria apenas para puni-los cruelmente. Os assistentes entendiam perfeitamente que mereciam a morte por não cumprirem suas obrigações. Estavam prontos para expiar sua culpa com suas vidas desde o momento em que entraram para o serviço. Mas a senhora não podia permitir um desfecho tão terrível por causa de um pequeno erro dos guardas de segurança. A garota considerava sinceramente a entrada de sua prima na propriedade uma trivialidade que poderia ser perdoada, mas os cavaleiros levantaram obedientemente suas espadas enquanto seguiam inquestionavelmente a vontade do duque. Anthony exigiu que os assistentes fossem punidos por terem deixado a convidada entrar na propriedade, e apenas Luetitia se opôs veementemente a essa execução, pois não queria que os servos morressem. A voz da garota atravessou o silêncio opressivo da sala, fazendo os cavaleiros pararem. Em resposta, Feriton, com um olhar zangado, lembrou-os de que aquelas pessoas falharam em seu trabalho. Mas Luetitia começou a convencer seu pai de que não havia nada de errado na chegada inesperada de Cláudia. A menina tentou fazer o homem cancelar a punição pela lealdade do auxílio, mas para isso, teve que superar a teimosia de seu pai, que raramente ouvia alguém. A garota teve a sorte de que o mordomo do duque tomou seu lado, apoiando a versão da senhora, então ela pôde se alegrar sinceramente ao ver que havia aumentado recentemente sua influência entre os servos da propriedade. No final, Anthony não pôde ignorar a fofura de sua filha, que estava manchada de chá doce. Vendo tal cuidado do mestre, os assistentes quase desmaiaram, pois não estavam preparados, mas o próprio homem não prestou atenção nas mudanças em seu comportamento, o que chocou muitos. Mas a senhora não podia simplesmente esquecer que Feriton quase havia tirado a vida das pessoas. Assim que a pequena olhou para seus assistentes, seus olhos encontraram a adoração deles por ela. Imediatamente depois disso, o sistema informou que o respeito da heroína na propriedade aumentara ainda mais. Embora a garota não tivesse alcançado esse resultado, ficou feliz que o sistema não adicionasse nenhuma penalidade a ela. O que mais agradou a senhora foi que ela novamente recebeu um bilhete de loteria com chance de ganhar dinheiro. Como de costume, o mordomo não perdeu a oportunidade de louvar novamente seu mestre de forma oportuna. Mas agora, Luetitia rapidamente adivinhou o que exatamente o assistente estava buscando em relação ao duque. Ela não entrou na brincadeira com o mordomo, mas apenas porque seu pai quase enviou seus homens à morte. Além disso, assim que a pequena retornou ao seu quarto, sentiu uma incrível fadiga em todo o corpo. Ela só queria se jogar em uma cama macia e não pensar em mais nada. Mas o sistema lembrou-a de si mesma novamente. Justo antes de adormecer, a senhora notou que teria que suportar uma falha parcial, o que a fez acordar. Luetitia sentiu que, desde que Cláudia havia retornado para sua casa, completara com sucesso a tarefa de desmontagem. É verdade que, por causa da escuridão que seu pai havia lançado, a heroína não compreendeu realmente como sua discussão terminou, mas ficou claro que foi a ajuda do pai que influenciou o resultado da tarefa do sistema. De repente, o sistema deu à heroína um medo terrível com um aviso de que ela seria punida. Apesar de a multa ser reduzida, a moça não ficou nada feliz com isso. Descobriu-se que o sistema havia tirado da heroína a capacidade de reter constantemente o intelecto de sua vida passada. A moça não estava apressada em se chatear com isso, uma vez que a multa seria temporária. Ela não sabia bem como tudo isso afetaria os desenvolvimentos futuros, então não conseguia se acalmar. Naquele momento, o duque, que a garotinha não esperava tão cedo, entrou no quarto de sua filha. Exatamente naquele momento, o sistema avisou a menina que ela havia sido temporariamente multada. Isso fez com que a moça pulasse na cama, mas já era tarde demais para mudar qualquer coisa. Luaticia olhou para si mesma com preocupação, mas não notou nada de incomum em sua aparência. Após a multa, de repente, até os pensamentos da heroína se tornaram semelhantes aos de uma garotinha
de sua idade. Então ela se arrastou até seu pai e exigiu descaradamente que ele lhe desse comida saborosa imediatamente. Como o Duque não entendia que tipo de petisco sua filha estava exigindo dele, os olhos da moça se encheram de lágrimas. No entanto, a garotinha não parou por aí. Pediu ao Duque novamente para lhe dar algo para comer. Luaticia gritava por dentro devido às suas ações infantis, mas não conseguia parar. A moça percebeu que, sem a capacidade de pensar como um adulto, estava agindo como uma criança. O que mais a menina temia era ter que permanecer no papel de uma criança estúpida. A filha do Duque se esforçou ao máximo para controlar suas ações, mesmo que um pouquinho, mas a criança dentro dela era mais forte. Naquele momento, a menina amaldiçoou o diabo que lhe concedeu exatamente essas habilidades. Mas aconteceu que o pai não tinha a intenção de ficar bravo com a filha, mesmo que ela tivesse exigido descaradamente comida dele no momento errado. Em vez disso, ele começou a falar sobre o livro que havia dado recentemente à garotinha. Apesar de seu valor, a heroína não conseguia admitir que o objeto havia mudado muito por causa de sua influência sobre ele. Além disso, a aparência de Anthony, que podia se orgulhar de sua força e beleza, atraiu a atenção da moça. Luati Tisha fitou, com os olhos arregalados, seu pai radiante, que não pensava nem um pouco em seu carisma. Em um estado infantil, a moça acariciou o cabelo do homem e o chamou de muito bonito. Ao mesmo tempo, a moça afirmava que o Duque deveria definitivamente agradecê-la por tal elogio tão gentil. Com o comportamento de uma criança pequena, a menina não tinha medo de ensinar um adulto boas maneiras. Mas por dentro, Luati Tisha estava literalmente gritando de medo, porque estava fazendo coisas que eram ilógicas para ela. Para voltar a si, a garotinha teve que esperar até que a pena temporária expirasse. Até lá, Luati Tisha foi forçada a se comunicar com seu pai no nível de uma criança de 3 anos, o que mais assustava a moça. Foi Anthony quem a perguntou sobre o livro, e ela não conseguia explicar nada corretamente. A menina começou a suar frio de medo que o homem pudesse descobrir que ela havia danificado uma propriedade valiosa. Não importava quão assustada a senhora estivesse para contar a verdade, ela esperava que Ferriton ainda a perdoasse por sua honestidade. A única coisa que aterrorizava a menina a ponto de tremor era a percepção de que o livro era extremamente valioso, e por culpa dela, este objeto havia adquirido uma aparência completamente diferente, tornando-se irreconhecível. A senhora estava preocupada que, por causa disso, todos ao seu redor pudessem vê-la como um desastre ambulante. A menininha havia apenas começado a estabelecer boas relações com seu pai e os assistentes de sua propriedade. Luati Asia não queria ver ódio nos olhos de seu pai, a quem ela havia se apego profundamente. Por essa razão, a heroína não podia contar ao homem a verdade sobre o que exatamente havia feito. Por dentro, a senhora sentia uma turbulência e uma dúvida incríveis devido ao medo de não ser reconhecida. Ela olhou de perto o rosto do Duque, que parecia estar envolto em uma sombra incompreensível. Naquele momento, ficou claro que Ferriton mantinha sua habitual expressão severa, embora ele mesmo não percebesse. Ao ver aquela expressão, o coração de Luatia afundou, e ela mudou de ideia sobre confessar qualquer coisa a seu pai. Com lágrimas nos olhos, a menina gritou que não havia danificado o livro, embora soubesse que não seria capaz de devolvê-lo. Na verdade, Anthony visitou sua filha somente a pedido do mordomo, que estava preocupado com ela. O velho esperava que seu pai conseguisse acalmar a menina, que estava chateada com o encontro com Clytia. No final, ele encontrou o cavalheiro no corredor, embora esperasse que seu encontro durasse muito mais. O Duque estava em profundas reflexões após sua conversa com a menininha, pois não havia ido muito bem. O assistente ficou surpreso com a expressão concentrada de Ferriton, já que ele pensava que ele estaria mais alegre. De repente, em uma voz triste, Anthony perguntou a seu fiel servo se ele realmente era assustador. Assim que o mordomo ouviu tal pergunta, quase morreu de medo, sabendo que não tinha o direito de comentar sobre isso. Ferriton suspeitava que o velho não seria capaz de responder suas perguntas honestamente, o que o deixou ainda mais chateado. O Duque estava muito preocupado com a atitude de sua filha em relação a ele, pois não queria suscitar nojo e medo nela. O ponto todo era que, por causa da punição, a heroína começou a chorar alto, acidentalmente assustada por seu pai. Anthony estava lidando com uma birra infantil pela primeira vez em sua vida, então não tinha ideia de como acalmar a menina. Sob a influência do sistema, a menininha declarou que seu pai não poderia ser tão assustador e creepy. Ferriton fez o possível para projetar uma aura mais amigável para não assustar a senhora, mas ela apenas se cobriu com as mãos em resposta, já que isso não melhorou as coisas para a senhorita assustada. Era importante para Luatiazia que seu pai a amasse com todas as suas forças,
Era rico e bonito. É por isso que ela chorou. O Duque ouviu em silêncio todas essas palavras, que ele vivia, mas não podia provar nada. O homem há muito havia adivinhado que sua filha havia danificado o livro, mas não tinha a intenção de puni-la por essa transgressão. Pelo contrário, ele estava consumido pelo desejo de confortar a garotinha que chorava tão amargamente por causa dele. Mas ao final da conversa, a dama, no calor do momento, mentiu que odiava terrivelmente o Duque e não o considerava seu pai. Essas palavras impactaram o homem de tal forma que ele ficou paralisado em choque completo. Mesmo após algum tempo, as lembranças daquela conversa assombraram a cabeça do chefe da família. Por sorte, naquele exato momento, ele ouviu os sussurros suaves e as risadinhas das criadas no final do corredor. Anne era a mais feliz de todas e segurava cuidadosamente um pedaço de papel em suas mãos. Assim que as assistentes notaram o mestre se aproximando, esconderam todas as folhas de papel atrás das costas, com medo. Mas o homem exigiu ver o que as meninas estavam rindo para avaliar o item. Não importava quão assustada Anne estivesse com a possível punição, ela não se atreveu a recusar seu poderoso mestre. O Duque cuidadosamente desdobrou a folha de papel dobrada, sem saber o que esperar dela. Aconteceu que o papel exibia um desenho claramente infantil e incompreensível que se parecia com um abacaxi. Somente após isso, a criada admitiu que manteve o desenho porque pertencia à sua senhora. Anthony olhou para a menina surpreso, pois era a primeira vez que ouvia falar que sua filha desenhava. Seguindo o exemplo de Anne, as outras assistentes também ficaram mais ousadas e exibiram seus presentes de Lucretia. Fairyton foi escurecendo a cada palavra que diziam, pois ele também gostaria de receber algo semelhante. As criadas estavam certas de que o mestre recebia os melhores desenhos feitos pelas mãos de sua doce filha, mas o Duque admitiu com dificuldade que não tinha recebido um único presente desse tipo de Lucretia. Ao contrário dos outros, as assistentes congelaram de horror com essa notícia, pois não esperavam tal reviravolta. Naquele momento, todos ao redor de Anthony pareciam congelados por suas emoções tristes. As coisas não estavam melhor para a heroína, que recuperou a consciência e estava preocupada em encontrar seu pai. Para salvar a reputação do mestre e resolver essa situação, as criadas propuseram uma reunião geral. Não importava quão bem Fairyton pudesse esconder suas emoções, ele estava visivelmente chateado com o que aconteceu. Ficou claro que o mordomo estava preocupado com a condição da menina, então ele mandou seu pai até ela. Mas durante essa conversa, por algum motivo, a garotinha começou a chorar mais forte e alto. Mas o mais estranho era que Lucretia não deu um único desenho ao Duque. No entanto, ninguém se atreveu a fazer a criada dizer-lhe que a filha odiava seu próprio pai. Em vez disso, Anne habilmente preencheu a lacuna deixada pela revelação do que havia acontecido. O homem, com o coração pesado, disse que por algum motivo a dama não o considerava seu pai. Nesta situação, as assistentes pouco podiam fazer para consolar o mestre, embora tentassem o máximo que podiam fazer. As meninas lembraram ao Duque que ele deveria ter tido pena da garota com um abraço caloroso. Elas ficaram chocadas quando Fairyton não entendeu por que a menina precisava de tais declarações de amor. Fairyton nunca havia se importado com seus filhos antes, então não compreendia a necessidade dessa ação. Mas ele não podia negar que, em momentos de proximidade com sua filha, sentia algo agradável por si mesmo. A menina parecia ter sido criada como uma criança doce e atraente, com quem era impossível ficar bravo, e seu sorriso alegre poderia derreter o coração maligno de seu pai, mesmo nos piores e mais terríveis humores. As criadas acreditavam que o mestre seria capaz de encontrar dentro de si uma gota de amor por sua própria filha, mas Anthony não estava preparado para o papel de um homem que é obrigado a consolar crianças pequenas e choronas. Além disso, o Duque não sabia muito do que a senhora lhe pedia, então perguntou qual era o doce. As assistentes não tinham ideia de que teriam que começar o treinamento com tais noções básicas, por isso estavam visivelmente confusas. Nenhuma delas conseguia colocar todo o conhecimento necessário na cabeça do mestre em poucos segundos. Enquanto isso, Louisa Tisha ainda sofria mentalmente por como havia tratado seu pai recentemente. Ela sentia como se tivesse conseguido envelhecer vários anos por causa desse estresse. Portanto, a senhora não estava preparada para que a criada anunciasse novamente a chegada de seu pai na sala. Depois do que aconteceu, a menina tinha medo de até mesmo olhá-lo nos olhos, já que havia se comportado de forma indigna de uma dama. Era impossível dizer pela expressão sempre ameaçadora do Duque quão bravo ele estava agora, mas Louisa Tisha só precisava de um olhar para o sombrio Anthony para decidir que sua morte estava próxima. O silêncio que havia caído na sala desde a chegada de Fairyton tornou-se cada vez mais opressivo e desagradável. De repente, o homem declarou corajosamente que trouxeram um doce, o que deixou a heroína visivelmente chocada. Ela não podia recusar a comida, mas no final gostou tanto que o doce desapareceu rapidamente. No entanto, Anthony conseguiu destruir todo o bom humor de Louisa Tisha com uma palavra feroz.
O que mais assustou a senhora foi que seu pai começou a falar com ela respeitosamente, fazendo perguntas assustadoras. Aconteceu que o duque havia interpretado mal os conselhos das criadas, e por isso estava se comportando de maneira estranha. Essa circunstância deixou Luísa completamente confusa sobre o que estava acontecendo, pois ela tinha medo do pai. Feriton viu que suas ações não estavam produzindo resultados, e isso deixou o homem bastante chateado. Foi só quando o duque falou suas palavras gentis que Luísa Tisha conseguiu finalmente parar de ter medo. Na verdade, a menina não estava com medo hoje da chegada de Clátia, mas da raiva de Mr. Ferraud. Então foi uma surpresa para ela quando o homem fez uma tentativa desajeitada de consolá-la. A heroína temia que logo seria amarrada por uma multa do sistema novamente, e que nunca conseguiriam ter uma conversa franca. Portanto, ela se apressou em melhorar seu relacionamento com o pai, para que ele não pensasse em matá-la em um mau humor. O duque viu que a senhora estava sorrindo. Parcialmente falsa porque ainda se sentia ressentida pelo longo tempo que havia passado sozinha, ele queria que a moça expressasse honestamente todas as suas emoções para ele. Isso fez a heroína explodir em lágrimas novamente. Ela começou a bater no peito do pai com os punhos e gritar que ele tinha chegado até ela tarde demais. Todo esse tempo, na propriedade do Marquês de Luetitia, havia tristeza e dor porque ela se considerava abandonada. O duque admitiu que se sentia terrivelmente culpado em relação à filha, que ele havia enviado para um lugar tão terrível. Ele acariciou suavemente a cabeça da menina, e isso fez a moça se sentir mais calma e agradável em sua alma. A heroína ficou feliz que, a partir de agora, Feriton a perceberia como sua filha, mesmo que não fossem biológicas. Na manhã seguinte, os assistentes apareceram diante do mestre com um relatório completo dos documentos sobre o trabalho. Por mais que o homem quisesse passar tempo com sua filha, agora ele não tinha essa oportunidade. Então ouviu em silêncio os relatórios dos aristocratas, que estavam se tornando cada vez mais envergonhados por um som. Enquanto o duque não prestava atenção ao incompreensível chiado e sentava com uma expressão séria, os servos mal conseguiam se fazer ouvir, pois logo o guincho praticamente cessou. No final, Anthony não aguentou mais, pois poucas pessoas conseguiam tolerar um som tão irritante. Os assistentes se protegeram confusamente do forte vento provocado pelos movimentos do duque. Nenhum deles poderia ter esperado que Feriton de repente pulasse pela janela. Mesmo que o andar não fosse alto, o ponto era que aquele som estridente era produzido pelos sapatos novíssimos da pequena senhora. Luatia sorriu feliz ao ver seu pai, pois queria envolvê-lo em seu jogo, já que estava entediada. Os aristocratas quase deixaram suas mandíbulas caírem de surpresa ao ver que seu mestre se submeterá à filha. Anthony não teve dificuldades em pegar a moça nos braços para que ela não caísse acidentalmente enquanto corria. Ao fazer isso, um sorriso quase imperceptível apareceu no rosto do homem, o que era raro dado seu caráter. Assim, os assistentes, que conheciam bem seu duque, perderam ainda mais o sentido do que estava acontecendo. Nunca antes eles haviam visto o severo e sério Feriton se comportar dessa maneira, e tornou-se bastante normal para Anthony estar feliz ao ver sua filha, que o tocava com seu comportamento. Para garantir que nada acontecesse com a pequena na sua ausência, o duque a levou com ele para uma reunião importante. Ele imediatamente avisou seus assistentes para ouvirem atentamente seu anúncio sobre a moça. Os aristocratas estavam visivelmente cautelosos, pois simples notícias não eram anunciadas com tal expressão. Feriton chamou a atenção dos servos para o novo par de sapatos da filha, que agora estava fazendo um barulho alto, mas ninguém conseguia entender o grande plano do mestre, que ele não tinha apenas inventado essa ação sem razão. Os olhos de Anthony brilharam ameaçadoramente, e ele ordenou a todos que salvassem sua filha se o chiado ficasse alto demais. Os aristocratas adivinhavam que o homem havia inventado um sistema de identificação para proteger a moça. A própria Luatias não estava encantada com essa ideia. Mas ela não ousou contradizer seu pai, que lhe demonstrava amor. Não importava o quanto Anthony tentasse fingir que cuidar da dama era difícil para ele. Ainda assim, não a deixou. A heroína estava silenciosamente bisbilhotando as conversas dos adultos, quando de repente começaram a falar sobre seu nome bonito e terno. O que acontecia é que desde a infância, ninguém chamara a menina pelo nome, então ela não o conhecia. A heroína se interessou por este momento, e com curiosidade infantil, perguntou ao pai sobre isso. Mas o duque não podia acreditar em seus ouvidos quando ouviu uma pergunta tão ridícula de sua filha. A menina não pensava em brincar com esse tipo de coisa porque não sabia não apenas seu nome, mas até mesmo sua idade. Ninguém presente suspeitava que a dama tinha tão pouco conhecimento sobre si mesma. Esta circunstância fez o duque perceber mais uma vez que tipo de pessoa terrível era a Marquesa de Touraine. Por causa dessa pergunta, Anthony interrompeu a reunião, o que fez a heroína se sentir culpada. A menina não conseguia compreender por que a escuridão mágica ao redor de
seu pai se recusava a dissipar. Além disso, a dama estava envergonhada por os aristocratas ao seu redor também terem ouvido seu sussurro. Mas durante todo o tempo em que a dama viveu na propriedade da marquesa, ela realmente nunca ouviu ninguém chamá-la pelo nome. O tio odiava sinceramente sua sobrinha, percebendo-a apenas como um meio de ganhar a vida. E Katia era completamente parecida com o pai. Então ela zombava secretamente de sua prima suja e magra. Foi a menina de cabelos claros quem proferiu os insultos mais cruéis, orgulhosa e feliz por isso. Portanto, era difícil para a heroína perceber que o duque não estava bravo com ela por não saber coisas tão simples. O homem se aproximou da filha assim que conseguiu se acalmar e parar de amaldiçoar seu parente. A dama lembrou que esta não era a primeira vez que o duque a defendia diante de outras pessoas, pelo que era grata a ele. Ela suspeitava que Anthony jamais pensou em duvidar de sua história sobre a vida com o tio. Assim, a menina admitiu que não se arrependia de não saber nada porque tinha um pai tão bom. Essas palavras calorosas trouxeram um sorriso ao rosto do duque, que estava preocupado com o estado da menina. Ele gentilmente acariciou sua bochecha e prometeu que ninguém se atreveria a ofender uma dama tão bonita. Anthony disse calmamente à filha que seu nome, Luetisia, havia sido dado a ela por sua mãe, que a amava. A heroína de repente conseguiu recordar mãos femininas quentes e uma voz materna suave que a chamava desse jeito. Então, a mãe esperava que sua doce filha fosse feliz apesar de todas as dificuldades da vida. E agora, o duque olhava para a pequena com exatamente o mesmo amor, tendo se encantado por sua filha. Assim, pela primeira vez em sua vida, a heroína conseguiu sorrir tão alegremente, sem se preocupar com nada. Como a dama ainda era pequena, após o estresse que vivenciou, ela rapidamente e profundamente adormeceu ao lado do pai. Só algumas horas depois, ela abriu os olhos e descobriu uma imagem terrível à sua frente, mas acabou se revelando o rosto de Anthony meio adormecido. Parecia estranho e incompreensível para Lucretia enquanto o pai estava realmente deitado ao lado da menina para proteger seu sono tranquilo durante o dia. O homem em si não considerava tal proximidade com a criança algo estranho, embora isso a assustasse. A dama não conseguia encontrar uma explicação para o porquê de o duque permanecer ao seu lado. Ela se lembrava de ter batido em Anthony com os punhos muitas vezes, exigindo que ele nunca a deixasse novamente. Mas naquele momento, Lucretia estava sujeita a uma multa, então não disse nada a sério. Cada vez que se arrependia de suas ações enquanto ativava sua mente infantil, mas por algum motivo, o pai não dizia uma palavra à menina sobre seu comportamento estranho em determinados momentos. Em vez disso, ele simpatizava cautelosamente com a dama, cujos olhos estavam muito inchados de tanto chorar. Como as roupas de Ferreton ainda não haviam secado após as lágrimas da menina, ele as tirou. O homem não ficou ofendido com a dama por seus socos, pois eram fracos. Mas aconteceu que Lucretia estava preocupada com a enorme cicatriz que aparecera no corpo de seu pai. Para impedir que Lucretia visse essa imagem traumática, Anthony rapidamente fechou os olhos dela. Mas a heroína não pretendia se afastar das feridas que seu pai havia recebido há muito tempo. Na verdade, o duque já se arrependia de ter mostrado tão descuidadamente sua cicatriz à filha. Ele não queria que a menina se preocupasse com alguma bobagem que não valia a pena prestar atenção, mas a pequena não perdeu a compostura e de repente assoprou na ferida, que há muito cicatrizada. Ela explicou que isso sempre deveria ser feito em áreas onde houve dano. Lucretia recitou alegremente uma rima infantil em meio à dor, já que estava bem novamente. Ela se sentia triste por seu pai ter sentido dor uma vez, mesmo que agora estivesse tudo bem. O homem congelou de surpresa quando a dama disse que as pessoas sentem dor quando estão feridas. Desde a infância, ele sabia muito bem como eram ofensivos os olhares cautelosos das pessoas. Foi uma revelação para o duque que Lucretia, em tão tenra idade, tivesse vivido isso por si mesma. Ele se lembrou de que, quando se mudaram para esta propriedade, a menina adoeceu devido ao estresse que havia experimentado naquela época. O duque ia ver a filha todas as noites, embora não contasse a ninguém sobre isso por vergonha. Ferreton estava genuinamente preocupado com o estado da dama, mesmo quando não estavam tão próximos. Como estava muito ocupado para se comunicar com Lucretia durante o dia, ele a visitava à noite. Anthony admitiu que não sentia dor quando participava das batalhas militares pelo Império. Ele se lançava na batalha com fúria nas linhas de frente só para voltar para casa o mais rápido possível. Lucretia nem conseguia imaginar que seu pai, na verdade, tinha se preocupado apenas com ela todo esse tempo. Então Anthony se sentiu culpado pelo que havia acontecido com a menina na propriedade de seu tio. A heroína abraçou seu pai ternamente e explicou que não estava chateada com ele pelo que tinha acontecido, mas a dama era consumida pela sensação de que, mesmo sem o duque, ela estaria muito melhor em sua propriedade. Ferreton admitiu tristemente que não podia fazer isso com Lucretia porque ela era especial. O ponto todo era que Luetitia não possuía nenhuma gota da magia que estava contida na família. A heroína já havia pensado mais de uma vez
que era precisamente por causa disso que ela poderia ser considerada uma estranha. Mas aconteceu que Anthony tinha medo de que o corpo de sua filha não suportasse a magia de seus irmãos. Assim, o duque estava dividido entre seu desejo de proteger a menina e seu dever de ir para a guerra. Foi nesse momento que o Marquês de Turenne veio em auxílio de seu parente e levou a dama para sua casa. Ele argumentou que Cláudia era apenas um pouco mais velha que Luetitia e que se tornaria uma amiga, mas toda a ajuda de Turenne consistia em sua ganância pelo dinheiro que Farrington poderia dar. A senhorita não fazia ideia de que todo esse tempo seu pai pensava que ela estava vivendo muito bem com seu tio Anthony. Ele se culpava por não cuidar o suficiente da dama, mesmo que não fosse sua culpa. A heroína entendeu que todo esse terrível negócio tinha sido iniciado pela gananciosa e astuta Marquesa de Turenne, mas por algum motivo, foi seu pai que fora à guerra por trabalho quem pediu perdão diante dela. Era importante para Farrington explicar à filha que ele nunca havia pensado em deixá-la sozinha. O pai de Luetitia considerava sua vida tão valiosa que fazia o possível para protegê-la. Essas palavras calorosas fizeram as mãos da dama tremerem, pois ela ficou profundamente emocionada. A pequena menina rompeu em lágrimas ao perceber que Anthony ia ser seu pai pelo resto de sua vida. Pela primeira vez em sua vida, a heroína sentiu o apoio e o amor de que sempre precisou. Então a menina lançou-se nos braços de seu pai, que imediatamente começou a consolá-la ternamente. Em sua vida passada, ela viveu como uma órfã, então desejava ser adotada por uma família amorosa. Nesta encarnação, na forma de Luetitia, oportunidades tão maravilhosas se abriram diante da heroína. O temível e severo Duque Farrington sorriu ternamente para sua amada filhinha, e ao lado dele, a dama. Não tinha medo de ser ela mesma, que era a coisa mais importante na vida da heroína. Ela não conseguia tirar os olhos do sorriso feliz de seu pai, enquanto ele era sincero com ela. Luetitia estendeu-se com todas as suas forças para os braços do homem, porque queria estar perto. Bastava para a dama que ela pudesse experimentar emoções quentes e alegres com seu pai. A partir daquele dia, a vida da menina se tornou mais calma e mais feliz, porque ela foi libertada de todas as suas preocupações. O homem passava cada vez mais tempo com sua filha inquieta, da qual ele não conseguia se afastar. Luetitia não ficou muito chateada ao descobrir que havia perdido seu quarto aniversário, mas o pai estava muito mais preocupado com isso, pois queria organizar uma verdadeira celebração. Portanto, ele prometeu seriamente que na próxima vez ele iria congratular a dama como se ela fosse a filha de um imperador. A heroína não precisava de todas essas riquezas, pois só queria uma família feliz. No Mossad, entanto, a dama entendeu que o duque ainda não havia se livrado do sentimento de culpa pelo incidente com Cláudia. Farrington ficou irritado com o fato de que a filha da marquesa usava os vestidos que ele mandava para Luetitia todo ano. Os olhos de Anthony ainda brilhavam de raiva quando se lembrava das artimanhas de seu parente astuto. A menininha não interferia em como seu pai lidava com suas emoções sozinho, pois isso não era da sua conta. A dama já se sentia satisfeita pelo fato de Farrington nunca esquecer de felicitá-la no seu aniversário, mas ainda havia uma coisa com a qual ela não podia deixar de pensar enquanto vivia na propriedade de seu tio. Embora a heroína tivesse medo de perguntar ao pai sobre isso, decidiu ser honesta com ele. Por isso, a menininha sugeriu que sua mãe tivesse morrido por causa dela. Anthony quase havia se acostumado com as perguntas inesperadas da filha, mas achava difícil respondê-las. Mais uma vez, o homem ficou surpreso com as coisas horríveis que seu parente era capaz de fazer. Mas naquela ocasião, o duque não tinha o direito de ceder às emoções. Então chamou sua filha para perto dele como um verdadeiro pai. Anthony explicou calmamente à dama que sua mãe havia morrido muito depois. Isso deu à senhorita Hope a certeza de que realmente fora muito amada desde o nascimento. A mãe desejou felicidade à filha, embora devido à sua saúde frágil, não pudesse estar presente naquele momento. Luetitia ainda era muito pequena para dizer qualquer coisa em resposta, mas agora a heroína se apaixonava cada vez mais pelo nome que uma mulher tão boa lhe dera. Até mesmo Farrington tinha certeza de que sua esposa amava tanto a filha que quase nunca a deixava sair de seus braços, então o pai não tinha a intenção de negligenciar a menininha. Mesmo que ela não exigisse nada, ele estava decidido a continuar segurando a mão da dama com força, apenas para fazer a felicidade dela a cada dia. Por alguma razão, a heroína acreditava completamente naquele homem, que a princípio parecia assustador para ela. Na verdade, Anthony tinha traços agradáveis e encantadores, que não eram aparentes à primeira vista. Então Luetitia esperava que aquele homem rabugento continuasse sendo seu pai para sempre. Farrington ficou satisfeito com o carinho da menininha, então recebeu suas ações com um sorriso. Eles juraram pelos dedos que estariam sempre um para o outro, não importavam as circunstâncias. Mas aconteceu que isso não era suficiente para a dama, algo que o duque não esperava de sua filha. Luetitia selou o acordo com um selo fictício
fictício, e só depois disso finalmente se acalmou. A dama estava certa de que, após isso, o duque nunca tentaria deixá-la, mas o homem estava preocupado que a própria senhorita Hope pudesse fugir dele se ele se tornasse desagradável. A heroína não entendeu de imediato porque o normalmente razoável Anthony começou a fazer tais perguntas. De repente, a dama percebeu que, apavorada, havia chamado seu pai de nomes desagradáveis. Neste momento, a senhorita Hope não conseguia acreditar que realmente dissera algo tão ofensivo, mas Farrington nem pensou em se ofender com a filha, porque era rico, bonito e inteligente. Portanto, o homem não tinha dúvidas de que atendia aos critérios de Luetitia. A menina acreditava naquele homem, mesmo que ele não apresentasse provas para respaldar suas palavras. Anthony estava verdadeiramente disposto até a dar sua vida pelo bebê, se ela exigisse isso. Naquela mesma noite, os assistentes da propriedade Farrington estavam indignados. Por causa do Marquês de Touraine, o duque ouviu em silêncio os abusos sobre seu parente por espionar Luetitia. Os aristocratas haviam acabado de coletar todas as informações sobre a marquesa para preparar um plano de vingança. Ferratoni mal conseguia se conter de correr naquele instante para se vingar da vil tirania, mas o duque lembrou-se de que, na atualidade, o mundo inteiro era governado pelo dinheiro e pela ganância humana. O marquês entendia melhor do que ninguém que poderia fazer uma grande fortuna. Portanto, Anthony decidiu privar seu parente de tudo o que ele havia adquirido tão facilmente às custas dele. O duque tinha certeza de que era precisamente esse plano que mais dolorosamente atingiria a honra da gananciosa marquesa. Mas o homem não tinha intenção de sentir pena de Tereni, que havia tratado sua filha com tanta crueldade. Em vez disso, Ferratoni queria mergulhar seu parente nas mais profundas profundezas do desespero. Naquele momento, a heroína dormia, tranquilamente, e nem suspeitava dos planos de seu pai. Mas então, o sistema alertou a garota com um grito alto de que era hora de acordar. A dama recebeu essa exigência com grande desagrado, pois não havia dormido nada. De repente, viu por que o sistema havia se rebelado tão fortemente. Descobriu que Anthony havia decidido lidar pessoalmente com a marquesa que estava prejudicando sua filha. Mas o sistema exigiu que a garota cuidasse do parente antes de seu pai. E agora a garota tinha que, de alguma forma, recuperar o que seu tio havia tomado dela, dinheiro. Mas assim que a heroína descobriu que essa tarefa removeria a penalidade sobre ela, imediatamente ficou entusiasmada. Luatiásia sabia de sua vida passada, como os personagens principais da história deveriam se comportar. Então recorreu às suas habilidades para invocar um livro útil. O plano da menininha era tomar os poderes da personagem principal daquela história para utilizá-los. E o atributo poderia muito bem fornecer à dama todo o conhecimento necessário se ela tivesse sorte com sua escolha. É verdade que Luísa ainda não sabia sobre esse pequeno detalhe que estava associado à sorte. A dama nunca havia feito nada parecido antes. Por isso, muitas questões surgiram em sua vida passada. A heroína nunca teria imaginado que tudo terminaria assim. Na verdade, a garota nunca terminou de ler a história, pois rapidamente ficou entediada com ela. No entanto, neste momento, era esse livro que poderia ajudar a heroína a alcançar seus objetivos. A menininha planejou extrair temporariamente as habilidades úteis da garota do livro, e o atributo respondeu ao chamado de sua dona, que o havia tratado com cuidado todo esse tempo. Mas desta vez, provas inesperadas aguardavam a senhorita, porque seu nível não era suficiente para a história. Assim, a garota esperava que tivesse sorte e escolhesse o poder certo. Luatia agarrou firmemente a habilidade que havia extraído da história da garota tola. Como resultado, por um tempo limitado, a senhorita poderia ver os sentimentos de seu alvo, mas ocorreu que a heroína não havia terminado de ler o livro, então seus poderes eram fracos. Isso quase fez a dama despencar em lágrimas, pois achou essa restrição muito ofensiva. Mas não havia nada a ser feito, então a heroína se preparou para encontrar a odiada marquesa. Neste momento, Touraine estava se comunicando com aristocratas que o acusavam de mentiras vil. A marquesa tentava manter um sorriso falso no rosto para não irritar ainda mais seus conhecidos. Ele assegurou-lhes que as pessoas estavam se preocupando em vão, pois suas ideias eram apoiadas pelo próprio Duque Farrington. Como prova, o homem mostrou um cartão que pertencia a Louisa Tisha, mas ninguém poderia acusar Touraine de segurar um falso em suas mãos, pois isso não era verdade. Por isso, a marquesa falava com confiança sobre o fato de que os aristocratas poderiam investir em seu negócio. Ele enganava as pessoas com palavras de que poderiam multiplicar seus milhões em suas minas. Isso porque Anthony nunca havia errado em suas previsões sobre a riqueza do negócio antes, e cada um dos aristocratas sabia perfeitamente que aquele homem podia ser confiável. Isso foi exatamente o que a gananciosa marquesa aproveitou, já que ele realmente precisava desse dinheiro. É verdade que a marquesa não esperava que
que fosse tão difícil persuadir os aristocratas a financiá-lo. Assim que ele os deixou por alguns minutos, o assistente anunciou que o cavalheiro tinha um visitante. A conversa era sobre Luetitia, que ousadamente levou apenas um servo consigo e apareceu na propriedade de seu tio. A princípio, Turenne não acreditava que a filha do duque tinha vindo até ele sem a companhia do pai. O homem se perguntava se era um truque de Antony, a quem temia. No entanto, no final, decidiu que a dama havia fugido de seu severo pai em busca de conforto. A marquesa deixou seu assistente para vigiar os aristocratas e foi até sua sobrinha. Turenne já sonhava em como poderia lucrar com Luetitia, aumentando assim seus investimentos no negócio. O homem sempre concebendo tais planos com facilidade. Por isso se considerava um gênio. A heroína sentou-se em uma estufa de vidro, aguardando o momento em que poderia derrotar seu tio. Turenne apressou-se até ela, pois já se considerava o vencedor na conversa que se aproximava. A marquesa pretendia fingir consolar a moça para que ela quisesse voltar para ele, mas não esperava encontrar Luetitia em um vestido tão bonito que parecia brilhar. O homem considerava a filha do duque uma pessoa sem valor, indigna de coisas caras. No entanto, ele conseguiu se controlar para não revelar seus maus pensamentos sobre a garota. A heroína foi a primeira a dizer, com um sorriso, que tinha vindo para recuperar seu dinheiro. Ela ativou a habilidade do livro e agora via que a marquesa estava em pânico. O homem imediatamente perdeu a calma assim que a moça começou a falar sobre compensação por danos, mas a dama não permitiu que o assistente interviesse na conversa, pois queria lidar com seu tio pessoalmente. A heroína tinha tido o suficiente da multa existente, então estava ansiosa para resolver tudo. Portanto, a dama declarou com confiança que não sentia pena de Turenne, que havia roubado seu dinheiro todo esse tempo. Mas a marquesa era uma mestre em mentiras e manipulação, assim como sua filha. Então simplesmente não se deu por vencida. Luetitia sabia através do sistema que o homem havia usado o dinheiro para sua manutenção para comprar a mina, mas até mesmo para a filha do duque, o marquês continuou a mentir que Antony havia lhe dado investimentos separados pessoalmente. Essa afirmação não incomodou a menina nem um pouco, pois Turenne tinha dinheiro de sua família. Ela leu as emoções do homem e descobriu que ele se sentia envergonhado por causa das palavras da garotinha. Então a menina começou a enfatizar que seu pai dera ao tio dinheiro apenas para sua manutenção. E nisso, o marquês encontrou salvação para si mesmo, pois a dama não podia provar que ele estava mentindo para ela. Luetitia não entendeu imediatamente por que Turenne relaxou de repente após suas palavras, mas a garotinha rapidamente encontrou o próximo ponto fraco do marquês, que se revelou ser a mina. Apesar de sua tenra idade, a heroína tinha a mente de um adulto, portanto, conseguia entender muitas coisas. Ela achou estranho que o marquês estivesse atraindo financiamento para seu negócio. A garotinha estava irritando cada vez mais seu tio a cada momento que passava, o que ela percebia graças ao seu poder. Luetitia sorriu docemente e disse que o homem parecia estar escondendo algo. Isso fez com que Turenne rapidamente inventasse qualquer desculpa para se proteger da menina, mas ele ainda assim não conseguiu. Apesar de estar conversando com a criança, o marquês foi salvo pela chegada oportuna de um assistente que havia sido deixado para vigiar os aristocratas. Assim, o homem disse irritado à dama que se afastasse porque estava ocupado. A heroína não esperava que seu tio fugisse tão rapidamente enquanto ela não concluíra sua tarefa. Então, em pânico, a heroína começou a suar frio com o medo de que ela permanecesse uma criança para sempre. Mas então o mordomo lhe sussurrou que ela poderia conversar com outros aristocratas. Essa proposta encantou Luetitia porque ela viu nisso uma oportunidade de vitória. O fato de que o marquês estava se associando à nobreza deu à dama a chance de desonrá-lo publicamente diante deles. Mas Turenne só conseguiu impedir que homens ricos retirassem seus investimentos. Foi nesse momento que a heroína entrou na sala e pediu que eles pensassem um pouco mais. Ela se apresentou educadamente aos aristocratas, tentando causar uma boa impressão em todos ao seu redor. Os homens mal conseguiram conter seus sorrisos ao ver uma garotinha tão doce que era a filha do duque. Eles se interessaram imediatamente pelas palavras da dama sobre o que pensar antes de investir dinheiro. Luetitia começou sua conversa com astúcia, fazendo agradáveis elogios aos aristocratas. Isso fez com que todos os homens na sala, exceto Turenne, sorrissem satisfeitos, e a garotinha pediu aos aristocratas que a ouvissem apesar de sua tenra idade. Como a menina conseguiu encantar os nobres, eles não resistiram ao seu pedido. Isso significava que a garotinha poderia prosseguir com seu plano de desonrar seu tio. O marquês insistiu que havia encontrado uma enorme quantidade de pedras de mana na mina. Ele provou isso pelo fato de que o duque sempre investia apenas em projetos bem-sucedidos. Durante toda a existência de seu negócio, Feriton nunca cometeu um erro em sua escolha. Luetitia sugeriu aos homens
que seu pai nunca havia contado a ninguém sobre seus investimentos. O Marquês imediatamente percebeu o que a menina estava insinuando, então ele a lembrou do cartão Feriton. A dama então perguntou por que Turenne estava tão desesperado para manter seus investimentos nas ricas minas, e essa pergunta simples fez os aristocratas adultos ponderarem sobre qual seria a resposta, mas a marquesa continuou a zombar abertamente da dama, fingindo que não entendia nada. As palavras de Turenne também faziam sentido, então os nobres não duvidaram dele. Luatitia manipulava habilidosamente qualquer palavra que seu tio pudesse dizer, então ela se apegou à falta de dinheiro. Ela piscou os olhos inocentemente e perguntou se seu pai realmente não tinha riqueza suficiente. O marquês não acreditou imediatamente que a dama o acusava tão habilmente de roubar dinheiro do duque. No entanto, a heroína não desistiu e continuou a sustentar suas suposições. Até mesmo os aristocratas não conseguiram se conter ao ver como a senhorita derrotava seu tio com tanta felicidade. Eles estavam convencidos de que entendiam mais do que a pequena, então não tinham medo de suas palavras. No entanto, Luísa superou todas as expectativas dos nobres ao demonstrar sua consciência. Portanto, a dama começou a enfatizar que seu pai poderia ter dado todo o dinheiro para a própria marquesa, e Turenne não tinha o que dizer em resposta a isso, uma vez que a pequena estava completamente certa. Luatitia, habilmente, fingiu ser uma criança inocente que apenas queria chegar ao fundo da verdade. Cada palavra que a dama dizia era tão cuidadosamente elaborada que acertava em cheio. A marquesa, apesar da condição de seu parente, continuou a atacá-lo ousadamente em busca da vitória. Como resultado, o homem não conseguiu suportar e se comportou de maneira inadequada para sua idade. Mas um dos aristocratas não permitiu que a tirania tomasse o talão de cheques que a dama trouxe. Ele suspeitou que havia algo valioso nele, já que a marquesa não queria mostrá-lo. O velho ardia de curiosidade porque queria resolver essa questão o mais rápido possível. Aconteceu que o duque havia enviado enormes quantias de dinheiro para seu parente o tempo todo, e Luatitia sabia disso. Então ela tentou fazer os aristocratas pensarem sobre investimentos. Como resultado, os homens suspeitaram do atrevido marquês de estar mentindo, já que ele não tinha dinheiro suficiente. A heroína concluiu feliz que seu tio tinha muito dinheiro o tempo todo, mas o havia guardado em algum lugar. O homem estava tão irritado que mal conseguiu se conter de bater na garota na frente de todos os outros. Luatitia quase gritou de alegria ao perceber que a vitória estava ao seu lado. Usando a habilidade do livro, ela sentiu que o marquês queria matá-la, mas a dama conseguiu o que queria, e agora os aristocratas odiavam seu antigo aliado. Assim, o marquês ficou completamente sozinho, embora esperasse um desfecho diferente para a noite. É aqui, a senhorita lembrou que na primavera muitos convidados vinham a seu tio, semelhantes a trabalhadores de mina. A tirania não poderia justificar o fato de que não havia nada na mina. Ele recebeu isso. É por esse motivo que a heroína derrotou tão facilmente esse homem astuto e ganancioso. Ele planejou apropriar-se do dinheiro do aristocrata para compensar suas perdas. A tirania mais tarde culpou Feriton pelo fracasso, e ele mesmo ficou sem trabalho. Mas Luatitia impediu seu parente de cometer tal ato sujo. Com o tempo, ela exigiu confiantemente que seu tio devolvesse o dinheiro roubado, fazendo seu rosto se contorcer. Mas a verdade estava do lado da garota. Portanto, o marquês não pôde fazer nada contra ela. Como resultado, Luísa completou sua tarefa, que inicialmente lhe parecia difícil. O marquês não tinha outra escolha, e entregou a ela todas as terras adquiridas com o dinheiro do duque. A heroína mal pôde conter sua alegria ao conseguir derrotar o tio malvado e astuto. Com um rosto doce e inocente, a menina insistiu que a marquesa lhe desse mais dinheiro. Luatitia riu silenciosamente ao ver o quanto Turenne estava tremendo com suas palavras. Ela não sentia pena do homem, pois acreditava que ele não tinha consciência. A senhora viu que a marquesa não conseguia pensar em uma única palavra para lhe colocar no lugar. No final, o homem decidiu que seria mais fácil para ele dar à menina tudo o que ela lhe exigia, e a senhorita não hesitou em recitar uma lista incrivelmente longa do que a marquesa poderia comprar com seu dinheiro. Assim, Turenne mergulhou completamente na tristeza ao perceber que estava perdendo quase toda a sua fortuna. Mas Luatitia estava nas nuvens de felicidade ao receber todas as terras necessárias. Ela gostava de ler as notificações do sistema que a elogiavam pelo seu sucesso. De repente, aconteceu que a penalidade afetou a senhora novamente, apesar de ela ter completado a tarefa. Nesse exato momento, os aristocratas se aproximaram da menina para expressar seu respeito. A pequena queria fugir, mas seu corpo, sob a influência da multa, não queria obedecer. O nobre ainda não tinha notado a mudança no comportamento da filha do duque. Então eles sorriram e a senhorita continuou conversando alegremente sobre os tópicos infantis que lhe agradavam. Os aristocratas ficaram surpresos ao ouvir que a menina tinha apenas 4 anos.
Mesmo sob a ressalva, a heroína ainda lembrava do truque que a marquesa havia planejado, mas a senhora não conseguia transmitir as informações corretamente porque era uma criança. Assim, ela explicou o financiamento do duque para a marquesa, dizendo que seu pai a amava, e os homens não podiam discordar disso, pois a senhorita os impressionou com sua fofura. Cada um deles elogiou a garota inteligente e bonita da família Feriton, e Lou Atisha floresceu a cada palavra, declarando que também amava seu pai severo. O velho mudou mais ao ver a senhora, o que surpreendeu até mesmo seus ricos conhecidos. O aristocrata explicou isso dizendo que a menina o salvou de investimentos não rentáveis no negócio da marquesa. Mas então, o assistente lembrou a filha do duque que era hora de ela voltar para a propriedade. A senhorita não argumentou, apenas acenou com um adeus doce para os novos conhecidos que lhe agradavam. Os aristocratas se despediram da menina com olhares impressionados, pois estavam admirados. Um deles teve a sensação de que já tinha visto Luetitia antes. Em algum lugar antes, embora isso fosse impossível, o homem não conseguia lembrar que a empregada suja era a filha do duque. Mesmo quando a memória veio à mente do homem rico, ele a afastou surpreso. A senhora foi melhor descrita por sua amiga mais velha, que sabia muito sobre crianças. Ele estava extremamente interessado em ver que tipo de pessoa aquela menina acabaria se tornando. Enquanto isso, a heroína retornou sem problemas para a propriedade de seu pai, onde ele já a esperava. Durante todo o caminho, o assistente admirava a garotinha que havia derrotado seu tio tão facilmente. Ele ficou sinceramente tocado pelas habilidades da garota, que o impressionou com sua eloquência e inteligência. Neste momento, o duque, que havia assistido toda a conversa de sua filha, foi tomado pela inveja. Ao contrário de sua assistente Luísa, ela não se sentia ameaçada, então ficou feliz em ver seu pai. No entanto, ficou surpresa ao notar uma reação estranha do rapaz logo atrás dela. A dama, confusa, ofereceu ao assistente acariciar seu cabelo só para que ele se acalmasse, mas isso fez com que o mordomo se sentisse ainda pior, pois sentia o olhar raivoso de Anthony sobre ele. Ele não tinha esperança de sobreviver depois de tocar na filha de seu mestre. Luaticia estava completamente alheia ao que estava acontecendo com seu pai, então não entendeu a reação do servo. Feriton estava pronto para executar o pobre assistente no ato, assim que a dama não visse. Então levou seu fiel servo para a propriedade para puni-lo em um lugar isolado. A garotinha percebeu tarde demais que era a razão pelo comportamento estranho de seu pai, mas foi distraída pelo resto dos assistentes que não podiam deixar de cumprimentá-la ao chegar. A heroína mais uma vez percebeu que agora realmente tinha um lar para retornar. No café da manhã, o duque chegou à conclusão de que sua filha era uma pessoa extremamente perigosa. A própria senhora não percebeu quão facilmente controlava outras pessoas, alcançando seus objetivos. Anthony se esforçou ao máximo para não abraçar a senhorita que agora estava descansando. Luaticia olhou para seu pai inocentemente com os olhos mais doces, o que fez seu coração falhar uma batida. Até mesmo o fiel mordomo do mestre não conseguiu explicar por que Feriton sentia tais emoções. O homem novamente sentiu como se seu corpo e mente estivessem dominados por uma doença incompreensível. Ele até esqueceu que o bebê não tinha habilidades mágicas para influenciar as pessoas. Então Anthony inventou vários poderes para Luaticia que ainda não existiam. O mordomo se ajustou obedientemente aos pensamentos do mestre, concordando com ele em tudo. Isso porque o charme da pequena dama era verdadeiramente difícil de resistir. Então, só por precaução, o duque ensinou à garotinha os meios de defesa pessoal, e a heroína memoriza facilmente todas as regras que seu pai pediu que ela seguisse. O doce sorriso da garota fez o coração de Anthony tremer de amor novamente, traiçoeiro e doce, mas o homem rapidamente se recompôs e sugeriu que a menininha praticasse o material que havia aprendido. Luísa teve tempo de entender que as respostas às perguntas de seu pai eram extremamente importantes para sua vida futura. O duque perguntou em total seriedade o que aconteceria se alguém batesse na cabeça da senhorita, e a menina respondeu calmamente que nunca permitiria que ninguém fizesse isso. Todo esse treinamento foi projetado para impedir que a dama deixasse as pessoas se aproximarem dela. Portanto, Luetitia discutiu com o duque, que propôs diferentes opções de intimidade. O assistente, que nunca havia visto esse treinamento antes, observou horrorizado. Enquanto isso, a heroína proibiu rigorosamente estranhos de se aproximarem dela. No final, Anthony ficou muito satisfeito com a habilidade e destreza com que a garota completou o treinamento. A única coisa que o homem gostaria é que a dama falasse de forma mais rude com seus adversários. A menina poderia ter mandado o vilão embora com um olhar maligno, mas tudo isso estava apenas na cabeça de Feriton, por mais que ele sonhasse com algo mais. Além disso, as empregadas exigiam que a jovem senhora falasse apenas com palavras cultas. Por isso, o homem se conteve de começar a ensinar sua filha técnicas de defesa pessoal. Mas assim que o cavalheiro estendeu
estendeu a mão para a menina, ela soltou um grito alto de protesto. Luísa gritou que ninguém poderia tocá-la, assim como Anthony mesmo havia ensinado. Além disso, a dama de repente acusou o homem de tentar sequestrá-la. O duque tremeu de indignação diante de tal injustiça, embora entendesse que era ele mesmo o culpado por tudo. Por um momento, a heroína olhou com interesse para a mão de seu pai que ela amava, mas depois a afastou resolutamente de si, como exigia o treinamento especial. O que mais machucou o duque foi que a menina o chamou de mal por tentar se aproximar, após o que ela olhou para seu pai desolado com um olhar inocente, esperando elogios. Feriton sentiu como se seu peito tivesse sido perfurado por uma adaga envenenada e afiada. Naquela mesma noite, Feriton despejou toda a sua raiva em seu legítimo inimigo, de quem não sentia pena. Os servos de Turenne imploravam por misericórdia, mas Anthony não ouviria ninguém que servisse a seu inimigo. Ele foi justamente chamado de monstro, pois a mágica do homem era incrivelmente forte e mortal. O alvo de Anthony era Turenne, que se escondia em seu quarto até que não fosse mais útil. A marquesa exigiu que Feriton saísse imediatamente, e só depois poderiam resolver tudo pacificamente. Mas a aura sombria do duque já deveria ter dito a seu parente que conversar ali era inútil. Assim, Turenne só podia esperar que algumas de suas palavras conseguissem assustar o maligno Anthony. Mas o duque continuou tão frio e autoconfiante como se tivesse medo de nada. Seus olhos brilhavam com ódio pelo marquês, que estava torturando sua doce filha há tanto tempo. Foi por essa razão que Feriton não pôde parar e queria escolher uma punição para seu parente. O pobre Turenne não tinha escolha a não ser aceitar seu triste destino. O homem estava aterrorizado porque percebia que nenhuma quantidade de persuasão funcionaria. Em seu genro,